Estamos ouvindo a campainha, vai começar exatamente agora. Renovando meus votos, boa tarde a todos que agora me ouvem. Positivo, ouvem. Vamos dar início à 19ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 23 de junho de 2020. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h34, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu chamo para a continuação do julgamento da arguição de descumprimento do preceito fundamental 357. Eu concedo a palavra à Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, para o seu voto, na qualidade de relatora. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, senhores advogados, procurador Luiz Fernando, do Distrito Federal, senhora procuradora da Fazenda, doutora Flávia, doutora Simone, doutor Nelson, doutor Weber. Quero agradecer a todos pelas algegas, também a Procuradoria-Geral da República, senhor procurador-geral, que ontem se pronunciou pelo doutor Humberto Jaques, vice-procurador. Cumprimento a todos, agradecendo todas as notas trazidas, realçadas. Como ontem relatei, senhor presidente, senhores ministros, nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, põe-se em questão a recepção ou não de duas normas constantes dos parágrafos únicos. Parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional e o parágrafo único do artigo 29 da Lei 6.830, chamada Lei de Execuções Fiscais. E o que se questiona aqui é assim: nestas normas haveria afronta a princípios constitucionais, a normas constitucionais que dispõem sobre o federalismo. Eu faço a leitura ainda uma vez, senhor presidente, senhores ministros, das normas que são impugnadas na sua recepção, portanto, na sua eficácia constitucional. No parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional consta, no caput, que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência e recuperação judicial, concordato, inventário ou arrolamento, isto é a norma alterada pela Lei 118 de 2005, mas esta regra de não sujeição a concurso encontra uma ressalva no parágrafo único, que é o questionado na sua recepção. Consta do parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional, portanto. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem. E aí estabelece, portanto, a ordenação, sempre considerada por este Supremo Tribunal Federal, uma hierarquia entre 1, União, 2, Estados, Distrito Federal e territórios conjuntamente pro rata, 3, municípios conjuntamente pro rata. O outro dispositivo questionado em sua eficácia constitucional, ou seja, na sua recepção ou não, é o parágrafo único do artigo 29 da Lei 6.830. Ali também consta que a cobrança, no caput, que a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores. Estabelece, contudo, o parágrafo único daquele dispositivo. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: 1, União e suas autarquias, 2, Estado, Distrito Federal e territórios e suas autarquias, 3, municípios e suas autarquias, conjuntamente pro rata nos dois últimos incisos. O que o autor defende, portanto, como ontem relatei, é que, aspas, o concurso de preferência estabelecido pelos dispositivos legais impugnados nesta arguição viola não somente a literalidade dos artigos
1º caput, 18, 19, inciso 3, 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição, mas também o Pacto Federativo como um todo. Inicialmente foi questionado pela Advocacia Geral da União, senhores ministros, senhor presidente, o cabimento da presente arguição, o aproveitamento da arguição nos termos do parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 98/82, onde se afirma, não será admitida quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. O princípio da subsidiariedade rege, portanto, a instauração do processo objetivo dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu estou citando aí o meu voto, que encaminhei aos gabinetes dos senhores ministros precedentes neste sentido, e afirmando, então, que a arguição de descumprimento de preceito fundamental é que viabiliza exatamente a análise de constitucionalidade ou de eficácia constitucional de normas pré-constitucionais que são insuscetíveis de conhecimento em ação direta de inconstitucionalidade. Por exemplo, foi o que afirmou o Supremo Tribunal Federal na arguição de descumprimento número 33, relatada pelo ministro Gilmar Mendes em 2006, assentando uma jurisprudência que se vem repetindo e outros tantos julgamentos no mesmo sentido. Portanto, eu estou, senhor presidente, conhecendo da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que pese, vou falar na sequência, ontem ter sido mencionado pelo senhor vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, que este não seria um caso de exame de constitucionalidade, mas de legalidade. Entretanto, a Procuradoria mesma se encarregou de, em seu parecer, opinar no sentido do conhecimento da presente arguição, pela improcedência, mas pelo conhecimento. Eu estou, portanto, votando no sentido, senhor presidente, de conhecer da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. A matéria específica que é aqui tratada, senhor presidente, senhores ministros, não é nova neste Supremo Tribunal. A súmula 563, que foi editada com fundamento na Emenda Constitucional número 1 de 1969, diz bem que esta matéria já veio várias vezes, muito diferente, portanto, do que foi alegado ontem, até mesmo em sustentação oral. Disse o senhor vice-procurador-geral, doutor Humberto Jacques, exatamente que esta matéria nem deveria ser de conhecimento do Supremo, porque ela não teria sido nunca questionada exatamente nessa vigência das normas. Não, esta matéria já foi discutida várias vezes, incluídas discussões que vieram depois, ou questionamentos feitos depois da Constituição de 1988, mas que em decisões monocráticas recebeu apenas decisão no sentido de manter o que se continha na súmula, o que se enunciava na súmula. A súmula que contém o condensamento do que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal, na década de 70, basicamente, faz constar expressamente, aspas, o concurso de preferência, a que se refere o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional, é compatível com o disposto no artigo 9º, inciso 1 da Constituição Federal. A remissão é feita, evidentemente, à emenda número 1 de 69. E antes de adentrar os fundamentos da matéria aqui analisada, permito-me, senhor presidente, senhores ministros, tecer brevíssimas considerações preliminares ou iniciais sobre a ênfase que foi dada a pontos que tangenciam o que se está discutindo nesta arguição, realçados em memoriais, e especialmente nas sustentações orais de ontem, por exemplo, pela Procuradoria-Geral da República, na fala sempre proficiente, quando é do doutor Augusto Aras, foi ontem na talentosa exposição do doutor Humberto Jacques, vice-procurador-geral da República. Afirmou-se que a questão seria legislativa e não de constitucionalidade, e que a ordem hierárquica, estou citando, retirando do que ouvi, do núcleo vil que foi exposto ontem. Esta ordem hierárquica posta seria escolha legítima do legislador, e que, portanto, aspas, dito ontem, mudar isso por ADPF seria um passo exagerado para o Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, a questão é constitucional, porque as normas foram questionadas exatamente na sua eficácia constitucional, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental tem exatamente
esta possibilidade, ela oferece, tem sido exercido por este Supremo, no sentido de verificar se uma norma que valia em face da Constituição anterior, e isso foi examinado por este Supremo Tribunal Federal, como reiteradas vezes aqui afirmado e reafirmado nesta ação, pelo plenário deste Supremo na década de 70, em face exatamente do Pacto Federativo ou do princípio federativo. Portanto, a matéria é constitucional, é de eficácia constitucional e da possibilidade de mantê-la, considerando-se válida em face do novo fundamento constitucional introduzido desde 1988. Em segundo lugar, a ordem hierárquica, como disse ontem, a Procuradoria-Geral da República, ser uma escolha legítima do legislador é exatamente o que o arguente expõe e que põe, portanto, para a solução, para o julgamento deste Supremo Tribunal Federal. Não há, portanto, aqui nenhum desvio. A possibilidade de isso ser deixado para que o legislador decida, o legislador sempre pode decidir, como é certo, um julgamento do Supremo não impede o legislador, até porque nenhuma decisão, ainda que tenha efeito vinculante, vincula a administração pública e os outros órgãos do Poder Judiciário, mas em nenhum momento se vincula, evidentemente, a atuação do legislador. Sempre pode haver mudança pelo legislador. Não é este o tema aqui, cuidado, nem é esta a eficácia que se busca com esse julgamento. Também ontem se afirmou que, aspas, sendo norma muito antiga, tem uma presunção de constitucionalidade muito maior do que qualquer outra norma. Eu não sei por que tempo de norma constitucionalizaria uma norma. Não é a vigência durante largo tempo que faz com que uma norma possa ser considerada presumida constitucional como mais curta do que outra. Tanto que a maioria das normas que nós vemos sendo postas em questão nas ações diretas e mesmo nas arguições, são normas que às vezes estão em vigor há 20 anos, há 10 anos, e nem por isso a presunção é maior ou menor. Até que se declare a constitucional, afirmava Lúcio Bittencourt, a norma é constitucional. Mas é exatamente isso que um autor de ação direta, ou de uma ação declaratória, ou arguente nessa arguição faz. Põe em questão judicial para que se resolva e que do julgamento se extraia a solução que vai se manter e prevalecer. Portanto, não vejo nessas afirmativas nada que comprometa o julgamento que se vai levar a efeito agora. Também se afirmou, em memorial, especialmente nas sustentações orais, ontem, que a ordem jurídica, e estou citando entre aspas, retirando do que foi dito, portanto, a partir do que eu vi, no núcleo eu vi em repetição. A ordem jurídica diz que, não havendo recurso para todos, há de haver uma ordem de preferência e, portanto, uma hierarquia. Preferências e hierarquias existem. Privilégios e hierarquias existem. Em primeiro lugar, a ordem jurídica que nós estamos observando e julgando é exatamente em face de uma Constituição que estabelece, e o que se está a julgar é exatamente se esta ordem é válida ou não. A circunstância também de ter sido exemplificado ontem, que há preferências entre créditos trabalhistas, acidentes de trabalho, ninguém nunca discutiu isso, já se discutiu várias vezes, inclusive até mesmo judicialmente. O que se tem que levar em conta é que fator de diferenciação tem que ser válido. E o que se põe aqui em questão é exatamente se seria válido um fator que se estabelece como uma hierarquia em face de um interesse público que seria maior da União, por mais extenso, e, portanto, não se está discutindo a possibilidade ou não de uma lei estabelecer fator de discrimen, mas seria válido o fator aproveitado pelo legislador, considerando que o fundamento daquela opção legislativa se deu em face da emenda número 1 de 69, que, como também foi repetido, era, assim, uma federação de opereta, como dizia Paulo Bonavides ou o professor Zé Afonso da Silva. Também se afirmou que, ao dar primazia à União, o privilégio é exercido para favorecer a Seguridade Social, a saúde, a previdência e a assistência. Há, neste sentido, racionalidade, não prepotência da União. Eu estou citando entre aspas. O que eu afirmo em relação a isso é que todos os entes da federação têm obrigações e serviços públicos a cumprir. Todos eles têm que ter os recursos necessários para fazer face às suas competências e desempenhar os seus serviços públicos. Não é só a União. Também ontem eu ouvi que a União é uma abstração
que o município ou os estados têm uma configuração própria, mas que a União não poderia estar sujeita ao critério da competição, estou citando entre aspas, porque, aspas, é quase uma ficção. Tudo que a União arrecada vai para estados e municípios em uma lógica havida na Constituição. Os recursos nunca são da União, são distribuídos para todos. Eu acho que este não é o tema central. E eu não tenho, foi até dito que a União sequer tem representantes no Congresso Nacional, municípios também não. Os únicos representantes que nós temos com uma configuração específica são os estados pelo Senado Federal. Mas isso não significa que a União não tenha, para legislar, o Congresso Nacional, que legisla exatamente em termos nacionais. Portanto, também este argumento que foi trazido em nada sensibiliza nos termos necessários para a solução deste caso. Finalmente, foi dito que a União é uma patrocinadora da sanidade fiscal de estados e que, para cumprir esse mistério, ela pressupõe recursos com primazia e privilégio. Eu sempre aprendi que república não se compatibiliza de privilégio, apesar dessa palavra ser até utilizada pelo Constituinte de 88, no sentido de prerrogativas, e não de uma diferenciação segundo critérios que não sejam razoáveis. E, em segundo lugar, é preciso que se conclua se a União tem uma hierarquia ou um fator de hierarquia superior aos outros entes ou não. E eu acho que é isso que está sendo resolvido hoje. No inciso 1º do artigo 9º da Carta de 67, com alteração da Emenda Constitucional número 1 de 69, se vedava à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, aspas, criar distinções entre brasileiros ou preferências em favor de uma dessas pessoas de direito público interno, uma contra a outra. Fecho aspas. No inciso 3 do artigo 19 da Constituição de 1988, a previsão semelhante, proibindo a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios de, aspas, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Ontem foi dito também nos memoriais, que a repetição quase literal desta norma já faria ver que o fundamento é o mesmo. Eu digo que o texto poderia ser exatamente o mesmo, o contexto constitucional é diferente e por isso é que se está a trazer de novo a discussão. E isso tem uma enorme importância, porque nenhum brasileiro pensa que a República, que é a mesma opção de forma de governo desde 1891, a Constituição de 1891, produzida em 1889, por ser a mesma palavra, tem a mesma configuração e obedece aos mesmos princípios como fundamentos do que se tem no artigo 1º da Constituição de 1988. O contexto constitucional determina a interpretação do texto constitucional por óbvio. Depois da promulgação da Constituição de 1988, este Supremo Tribunal não analisou de forma específica a eficácia com validade constitucional da súmula 563, tendo como parâmetro a ordem constitucional estabelecida em 1988. Há decisões monocráticas, cito várias em meu voto, por exemplo, o agravo do instrumento 440-765, relatado pela ministra Ellen Grace, o agravo do instrumento 808-646, relatado pela ministra Rosa Weber, o agravo do instrumento 833-386, relatado pelo ministro Dias Toffoli, dentre outros, e mesmo acórdãos da segunda turma, proferidos no julgamento de agravos regimentais em agravo do instrumento, que aplicavam diretamente a súmula 563, mas em exercício de subsunção do caso concreto ao enunciado da súmula, eu estou me referindo e transcrevendo estes casos. Um, relatado pelo ministro Eros Grau, aliás, os dois relatados pelo ministro Eros Grau. Também faço uma referência, apenas para reforçar, que o Superior Tribunal de Justiça
pautado na similitude do inciso 1 do artigo 9º da emenda número 1 de 69, com o disposto no inciso 3 do artigo 19 da Constituição de 1988, com fundamento nessa súmula, editou em 2012 a súmula 497, na qual se prescreve que, aspas, os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda Estadual, desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem. Fecho aspas. Portanto, acho que o tema é sensível, há de ser reapreciado pelo plenário deste Supremo, agora à luz das normas constitucionais inauguradas na Constituição de 1988, para se julgar a recepção ou não das normas que foram impugnadas. Há que se explicitarem os precedentes, portanto, que deram origem à súmula 563 deste Supremo Tribunal Federal, e contextualizar as normas impugnadas e o federalismo no modelo acolhido em 1988. A repetição, como eu disse, dos termos normativos constitucionais não são bastantes para se ter por certo incontestável que o fundamento é idêntico, porque mudou o contexto constitucional e, portanto, a configuração mesmo, o modelo de federação que foi adotado. No caso da Carta de 67, da emenda número 1 de 69, havia, como eu lembrei, o que o professor Paulo Bonavides chamava de federação de opereta, o que o professor Raul Machado Horta chamava de federação nominal, ou federação meramente formal, porque tudo se concentrava exatamente na União e, basicamente, no governo federal, que se sobrepunha até mesmo aos estados, embora se mantivessem a palavra Estado como ente da federação. Por isso mesmo, eu lembro aqui que quando uma autarquia territorial se transformou na década de 70 em Estado, eu me lembro de que o Carlos Drummond de Andrade, que escrevia em jornais naquele período, dizia que a autarquia se transformou em Estado, que é território, como era chamada aquela autarquia territorial, se tinha transformado em Estado, logo agora que todos os estados tinham se transformado em territórios, porque eles não eram dotados de autonomia verdadeira. E, portanto, não havia a equalização dos entes da federação. Quanto aos precedentes, portanto, e apenas para verificar com base em que fundamento constitucional foi aproveitado, a súmula 563 deste Supremo, no qual se teve como válida constitucionalmente o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário, com base na emenda número 1, nós tivemos neste Supremo os julgamentos dos recursos extraordinários 76.128, 79.660, 80.398, 81.154, 80.045, todos ocorridos nos anos de 1974 a 76, e foram eles, portanto, os precedentes da súmula 563. Estes recursos foram interpostos pelo Estado de São Paulo, que defendia exatamente a afronta ao, então, inciso 1 do artigo 9 da emenda número 1, pela preferência garantida na cobrança judicial do crédito tributário da União ao crédito do Estado. E o Supremo julgou ausente contrariedade às normas constitucionais que então se estabelecia. No julgamento do recurso extraordinário 79.128, que foi relatado pelo ministro Djaci Falcão, a fundamentação do acórdão proferido pela primeira turma do Supremo, no que interessa para este julgamento, está na seguinte passagem, aspas, a norma do artigo 9º, da Lei Magna, tem por objetivo eliminar divergências de tratamento entre indivíduos de diversos estados da federação, jamais eliminar a hierarquia entre os poderes públicos federais, estaduais e municipais, ou seja, para ele, a hierarquia prevalecia. E foi o resultado daquele julgamento precedente dessa súmula. No julgamento do recurso extraordinário 79.660, também relatado pelo ministro Djaci Falcão, a primeira turma reiterou o fundamento, afirmando que o acórdão, fundamentado em parecer do Ministério Público, estabelecia que a vedação de igualdade de direito público interno visa impedir que entidades deem tratamento discriminatório, mas não eliminava, portanto, a hierarquia antes reconhecida.
Esse posicionamento foi reiterado pela segunda turma deste Supremo no julgamento do recurso extraordinário 80.398, em 75. Na fundamentação do voto que prevaleceu, o relator ministro Cordeiro Guerra baseou-se em parecer do Ministério Público, no qual se tem expresso: é vedado criar distinções entre os brasileiros ou preferências em favor de uma das entidades de direito público. E aí volta a reconhecer que não visa impedir a hierarquia entre as entidades da federação. No julgamento do recurso extraordinário 81.154, relatado pelo ministro Cordeiro Guerra, também da segunda turma, foi expresso o relator ao afirmar: não atinge, portanto, aquela federação, aquele concurso, ou aquela norma da emenda número 1, tem por objetivo eliminar divergências, não atinge a hierarquia entre os poderes públicos, federal, estadual e municipal, e, consequentemente, o disposto no artigo 187, parágrafo único e seus incisos. No julgamento do inciso do recurso extraordinário 80.045, pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal, que foi relatado pelo ministro Aguiomar Balieiro, prevaleceu ainda o entendimento da existência de hierarquia entre os entes federados e a ausência de afronta da norma do parágrafo único do artigo 187, nos termos da emenda número 1 de 69. O voto vencido foi do ministro relator Aguiomar Balieiro, no qual se estabelecia que o Supremo Tribunal Federal Pleno deve cortar as dúvidas sobre o alcance do artigo 9, inciso 1 da emenda número 1 de 69. Reconheço que não há preferência do provimento, em parte, para reconhecer que não há preferência entre qualquer dos litigantes, mas paridade dos respectivos créditos, privilegiados apenas em relação aos créditos de particulares, ressalvados os trabalhistas. Mas, como eu disse, o ministro relator Aguiomar Balieiro ficou vencido. Nos votos prevalecentes, a fundamentação pautou-se no mesmo sentido que tinha sido do julgamento das turmas, ou seja, a hierarquia entre os entes da federação. Depois de um pedido de vista, neste último caso, o ministro Rodrigues Alckmin traçou o contexto histórico da norma, estudou as constituições brasileiras e concluiu que a hierarquia entre os entes federados na tradição do ordenamento jurídico brasileiro inclui o concurso de preferência do crédito tributário da União em relação aos entes federados. Eu estou transcrevendo no voto exatamente a passagem que ele diz: dar-lhes, porém, prioridade em concurso creditório não põe em risco a igualdade na federação, afirmando exatamente que a hierarquia era necessária. E após o voto do ministro Rodrigues Alckmin, o ministro Aguiomar Balieiro reforçou o sentido do seu voto, dizendo exatamente que era preciso que houvesse um outro critério que não o da hierarquia. No voto do ministro Cordeiro Guerra, que acompanhou a divergência aberta pelo ministro Rodrigues Alckmin, expressamente se assentou a existência de hierarquia entre os entes federados. Tem-se naquele voto a hierarquia dos créditos fiscais, estabelecidas na lei impugnada, não cria distinções entre os brasileiros. Estabelece a hierarquia de créditos a todas as pessoas de direito público, e a todos os brasileiros se estende essa hierarquia. A finalidade dessa lei não é evitar a hierarquia tradicional de nosso direito fiscal, ela não destoa dos princípios constitucionais. O que se pretende tirar do texto é algo que o Constituinte não teve em mente. O que se quis evitar foi a preferência que gerasse a desigualdade a favor de um Estado contra outro e de um município contra outro. Mas a hierarquia sempre existiu, no campo do direito em geral, também no campo do direito fiscal. No voto do ministro Leitão de Abreu, ficou mais evidente ainda a supremacia da União sobre os Estados, portanto, aplicando-se o princípio da hierarquia. Afirmou, então, o ministro Leitão de Abreu: o texto constitucional, no seu todo, revela, ao contrário, que, no tocante às relações federativas,
a ordem política vigente sob a égide da Constituição da Carta de 69, com a emenda número 1 de 67 e da emenda número 1 de 69. O texto constitucional revela que, no tocante às relações federativas, a ordem política vigente não atenuou a supremacia do poder central, não se coaduna com o sistema mantido a tal respeito, a ilação de que, pelo artigo 9º, item 1 da emenda número 1, se vedou o que antes proibia, ou seja, a instituição de preferência da União, tributária da União, a que este recurso se refere. Portanto, me parece inequívoco o entendimento que, naquela quadra, a União era hierarquicamente superior aos demais, embora a norma tenha o mesmo texto, ou muito parecido com o que se contém hoje no artigo 19. A União era tida como hierarquicamente superior aos demais entes federados e era exatamente essa a base do concurso de credores na cobrança dos créditos da dívida pública. Na Constituição de 1988, como se sabe, adotou-se a forma da Federação Brasileira. Como dizia Vitor Nunes Leal, a cada constituinte há um enternecimento federalista e mesmo municipalista, ou seja, tenta-se reforçar pelo princípio federativo, a igualdade entre os entes da federação. Eu estou transcrevendo o que se tem na Constituição, deixo de ler, mas afirmo que a forma federativa de Estado, desde a sua origem, tem tido esta possibilidade de uma descentralização com a igualdade dos entes federados no que se refere às competências de cada um, que são dotados de autonomia, e para cumprir essa autonomia precisam de ser igualmente tratados naquilo que seja igual. A autonomia dos entes e a isonomia são os princípios que dão a tônica central do respeito entre os entes da federação. E cito ainda uma lição do professor Geraldo Ataliba, que dizia que, para estes princípios, pretende-se exatamente se garantir uma igualdade e um equilíbrio federativo. Isto que alguns dos memoriais que foram apresentados falam em equalização federativa. Eu já anotei mais de uma vez a questão da forma descentralizada de exercício de poder, mas contra a ideia de uma hierarquia do princípio federativo posto no artigo 1º da Constituição Brasileira, se tem o artigo 18 da Constituição de 1988, que expressa a autonomia que iguala no plano interno, evidentemente, com a distinção e repartição apenas das competências dos entes da federação. Tem-se no artigo 18 que a Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estado, Distrito Federal e municípios, todos autônomos, no espaço que lhe é concedido pela federação. No plano internacional, claro, o Estado Nacional é soberano, no plano interno, a União é autônoma, cumprindo no seu espaço de competências aqueles serviços e obrigações que lhes são constitucionalmente creditadas. Eu estou citando, entre outros, na doutrina, por exemplo, lição do professor Carlos Ari Sandfeld, segundo o qual, aspas, o Estado brasileiro não é unitário, já que suas atribuições são descentralizadas, sendo estes, União, Estados, membros, Distrito Federal e municípios, absolutamente iguais entre si, pois são criaturas da Constituição, que otorgou a cada qual uma esfera irredutível e impenetrável de competências exercidas em total independência. No mesmo sentido, o professor, por exemplo, Roque Carrasa, segundo o qual as legislações federal, estadual e municipal têm campos próprios de atuação exclusiva, as leis da União, dos Estados e do município têm o mesmo nível hierárquico, pois estes extraem seu fundamento de validade diretamente da Constituição. Só se pode falar em hierarquia quando uma norma extrai de outra seu fundamento de validade. Estou citando a fonte do seu curso de Direito Constitucional Tributário. Por isso mesmo, sobre a ausência de hierarquia entre os entes federados, portanto, contrário ao que entendeu o Supremo pelos votos dos ministros Cordeiro Guerra, Rodrigues Alckmin, Leitão de Abreu, que foi o que prevaleceu no recurso extraordinário, que foram, por sua vez, fonte do enunciado da súmula 563,
Contrário àquela ideia de hierarquia, se tem, por exemplo, o voto do ministro Luiz Fux, nosso presidente, no recurso extraordinário 663-696, cuja passagem, eu cito em meu voto, ao anotar, aspas, eventual invasão de competência legislativa exclusiva dos municípios resulta em flagrante inconstitucionalidade, já que não há qualquer hierarquia entre os entes da federação. Se assim o é, não há que se falar em maior ou menor relevância entre as diferentes competências atribuídas a cada um deles. Ele estava falando de competência legislativa, mas o que eu estou enfatizando é exatamente o princípio federativo. No mesmo sentido, por exemplo, na ação, na ACO 1098, relator o ministro Joaquim Barbosa, se asseverou expressamente que, aspas, não há hierarquia ou subordinação do Estado à União, circunstância que, ao menos nesse exame, justificaria a distinção feita quanto aos entes submetidos ao preenchimento, e aí se tem a sequência do julgamento. A repartição de competências e atribuições entre os entes federados no figurino constitucionalmente adotado no Brasil consagra o federalismo cooperativo, estou citando nossa jurisprudência, e é exatamente por conta deste federalismo reconstruído e remodelado a partir ou desde 1988, que foi encarecida a ausência de hierarquia entre os entes da federação e que, portanto, levou a este questionamento de novo desta mesma matéria. No esforço de consolidação federativa, além da ênfase da cooperação, houve uma busca de um maior equilíbrio, o que é encarecido de forma muito especial na Constituição de 1988. E daí, e dos princípios, se extrai o que o professor Raul Machado Horta afirmava exatamente numa lógica jurídica do Constituinte Federal, na organização originária da Federação para a Constituição Brasileira. Este modelo, portanto, e os princípios informadores é que foram postos em questão nesta arguição de descumprimento fundamental. Eu estou afirmando ou anotando que pode haver critério distintivo, como disse no início, da definição da ordem de pagamentos de créditos, o que ontem foi aqui trazido em algumas sustentações orais, e referido, por exemplo, os créditos trabalhistas, a preferência, a superpreferência, desde que o critério distintivo seja válido. O critério distintivo dos dispositivos questionados, parágrafo único, do artigo 187, do artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais, é o da hierarquia, basicamente. E é este dado que está em questão aqui. Parece-me que 2 pontos precisam ser enfatizados para que se reconheça a validade de um critério discriminador. O primeiro, a igualdade modelada constitucionalmente entre as pessoas somente pode ter contornos definidores no sistema constitucional e não no sistema infraconstitucional. E aqui o critério definidor foi por lei e não pela Constituição. Isso. Constituição estabelecendo a federação como forma de Estado, a autonomia dos entes de forma igual, como núcleo da forma de Estado adotada, somente pelo desenho constitucional, acho que poderia haver o estabelecimento de preferências. E o segundo é que o que legitima um critério de diferenciação, prevalecendo o princípio da igualdade dos entes federados e da autonomia de cada qual, é a finalidade constitucionalmente adequada, constitucional adequadamente demonstrada. No presente caso, com todas as vênias dos entendimentos contrários, nem a diferenciação é feita pela norma constitucional, mas em norma infraconstitucional, nem se comprova, a meu ver, ou não me convenço de que está comprovado, finalidade constitucional legítima buscada para a distinção estabelecida nas normas questionadas, como, aliás, já afirmava a Leomar Balieiro antes. Quanto às preferências que foram adotadas, tem-se no artigo 1571 do Código Civil a primeira referência jurídica ao concurso de preferência entre os entes federados. Tem-se naquela norma que a Fazenda Federal prefere a estadual e esta a municipal. Se for buscar o fundamento desta norma, Clóvis Bevilacqua estabelece
afirmava que esta ordem é determinada pelo sistema de preeminência da União sobre os estados e de preeminência dos estados sobre os municípios. Cito a fonte do seu Código Civil. No mesmo sentido, eu cito outros autores que vêm exatamente afirmando que a União predomina hierarquicamente sobre os estados predominam sobre os municípios. O todo, a União em relação aos estados e os estados em relação aos municípios guardam a hierarquia preferencial. Por exemplo, João Manuel de Carvalho Santos. Também no decreto, por exemplo, no decreto-lei 960, de 38, quando nem tínhamos uma federação, porque sequer tínhamos a Constituição vigorando no Estado Novo. A dívida da União prefere qualquer outra em todo o território nacional, a dos estados prefere a dos municípios. Isso estava, portanto, calcado em normas constitucionais e em modelos que de Constituição Federativa tinha muito pouco. No ordenamento jurídico brasileiro sobreveio, então, o parágrafo único do artigo 187, que é esse que está posto em questão. Se era notado que até a emenda número 1 de 69, não havia nas constituições brasileiras norma impeditiva de discriminação entre os entes federados. E foi exatamente o fator determinante dos questionamentos feitos neste Supremo Tribunal Federal, resolvidos na forma a que me referi, e que deram, com aqueles julgados, o enunciado da súmula 563. Eu faço uma rememoração de como as constituições brasileiras trataram até 69 o princípio federativo. Afirmo que a cultura jurídica brasileira, acolhida nos sistemas constitucionais antes vigentes, foi influenciada pela origem da forma como o Estado brasileiro foi criado, constituído, e, portanto, manteve-se, viabilizou numa quadra histórica, por largo período, que vigorou por largo período, o concurso de preferência à prevalência da União sobre estados e dos estados sobre os municípios. Na atual ordem constitucional, parece-me que há não apenas uma concepção de federalismo cooperativo, e o federalismo cooperativo já é pensado desde 1934, mas na ordem constitucional de 1988, reforçou-se a distribuição de competências garantida de igual autonomia, com espaços de obrigações, deveres com cidadãos, com todas as entidades públicas e privadas. Portanto, a meu ver, parece que se teve um entendimento efetivamente novo. A ênfase dada no federalismo de cooperação e de equilíbrio na Constituição de 1988 é completamente diferente do que se tinha na Carta de 67, muito mais na emenda número 1 de 69, que nitidamente centralizava e deixava parco espaço, não apenas de participação política, de pessoas físicas, dos cidadãos, mas também das pessoas federadas. Daí decorre o que parece ser a interpretação buscada pelo arguente, nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, de não se ter como constitucionalmente recepcionada pelo sistema a distinção por uma norma infraconstitucional e a hierarquia entre os entes federados, fora de previsão constitucional e sem especificação de finalidade federativa válida. Eu anoto que Pontes de Miranda, analisando o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário, e ainda tendo como parâmetro a emenda constitucional número 1 de 69, manifestava contrariedade ao concurso de preferência entre os entes e sua compatibilidade com a forma federativa de Estado. Escreveu o professor Pontes de Miranda, aspas, as preferências que o artigo 9º, inciso 1, veda e faz, e depois faz nulas, são todas as que, direto ou indiretamente, criarem vantagens aos filhos de um Estado-membro em relação aos filhos de outro Estado-membro, bem como entre um Estado-membro e outro, ou outros, ou ainda entre os municípios de um Estado-membro ou de outro. E estou citando a fonte da Constituição. Adotando como parâmetro a Constituição de 1988, Paulo de Barros Carvalho, por exemplo, ressalta o que para ele é a inconstitucionalidade das normas impugnadas. Diz o professor Paulo de Barros de Carvalho, aspas,
Sua inconstitucionalidade da norma do Código Tributário ressalta ao primeiro súbito de vista. É flagrante, insofismável, sob qualquer ângulo pelo qual pretendamos encará-la. Fere de maneira frontal e grosseira o magno princípio da isonomia das pessoas políticas de direito constitucional interno, rompendo o equilíbrio que o texto superior consagra e prestigia. Discrimina a União em detrimento dos estados e estes, juntamente com o Distrito Federal, em prejuízo dos municípios, quando sabemos que estão juridicamente parificados, coexistindo num clima de isonomia. Ele ainda estende, por uma passagem maior, no mesmo sentido, a ministra e professora Regina Helena Costa, dizendo que seja crítico o parágrafo único deste artigo 187, que estabelece um concurso de preferência entre as pessoas jurídicas de direito público. Em primeiro lugar, porque veicula flagrante ofensa aos princípios federativos e da autonomia municipal, na medida em que estabelece hierarquia entre as pessoas políticas, incompatível com essa forma de Estado, sem contar a indicação dos territórios, que nem sequer são pessoas políticas à frente dos municípios. Estou citando, senhor presidente, senhores ministros, outros autores, mas como eu fiz distribuir meu voto, deixo fazer a leitura. Acresça-se ainda que, não se verificando no texto constitucional de 1988, fundamento válido para acolher no ordenamento norma intraconstitucional que crie distinção entre os entes federados na cobrança judicial dos créditos e não tributários, não vejo como manter como recebido pelo sistema na igualdade de condições e com novo fundamento. E ainda que, como ontem foi realçado aqui pelo Dr. Humberto Jacques, que haveria que haver um critério para se estabelecer para os outros casos, o critério é o da ordem de penhora, portanto, e afirmou o nosso muito proficiente, muito talentoso vice-procurador-geral, que tanto que nunca nenhum município e nenhum estado tentou no Congresso Nacional modificar. Tramitou o projeto de lei 495 desde 2017, de iniciativa do senador Fernando Bezerra Coelho, propondo a alteração do Código Tributário, só que ali se discutia para dar preferência no recebimento dos créditos tributários cobrados judicialmente, mas que houvesse mais esforço, seria dado preferência ao ente federado que mais esforços empreendesse na cobrança do crédito. Portanto, o que foi dito ontem, que nunca se tentou mais de uma vez, eu estou citando, inclusive, esta fonte. Portanto, senhor presidente, senhores ministros, considerando que, na minha compreensão, o que se interpretou neste Supremo Tribunal Federal e que ensejou o enunciado da súmula 563, que também é aqui questionada no seu conteúdo, na sua interpretação, parece-me sim, e não pode ser considerada válida em face do ordenamento constitucional posto desde 5 de outubro de 1988. Eu estou, portanto, votando no sentido de conhecer da presente arguição direta de inconstitucionalidade e votando no sentido de julgar procedente o pedido para declarar a não recepção pela Constituição da República de 1988 da norma exposta no parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional e do parágrafo único do artigo 29 da Lei 6.830, Lei de Execuções Fiscais, e é como voto, senhor presidente. Evidente que se este entendimento prevalecesse, o caso seria de cancelamento da súmula 563. Mas isto se vier a prevalecer esta compreensão. Portanto, eu não faço a proposta neste momento, porque a prevalecer a permanência do mesmo entendimento, prevalecerá, evidentemente, ou subsistirá o enunciado validamente da súmula. É como voto, senhor presidente, agradecendo a paciência de todos. Muito obrigado, ministra Camille Lúcia, por esse voto minutente. E agora, então, eu passo a palavra ao ministro Nunes Marques para o seu voto. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República,
Augusto Brandão de Aras, senhores advogados, senhora secretária da sessão. Senhor presidente, antes de proferir meu voto, queria endossar a saudação feita ontem pela ministra Rosa Weber, em homenagem aos 15 anos de assento neste Supremo Tribunal Federal da ministra Carmen Lúcia. Endossar todas as palavras. A ministra Rosa Weber foi muito feliz, emoldurou nas linhas que traçou, linhas pessoais, da vida pessoal, da vida profissional, todos os predicados, registrando a retidão de caráter, a postura, a competência, a capacidade, a sensibilidade, a simplicidade, a lhaneza no trato pessoal e profissional da ministra Carmen Lúcia, né, que serve de espelho e nos orgulha tanto para toda a magistratura nacional. Quero aproveitar também e parabenizar a ministra Rosa Weber, que fez um pronunciamento brilhante, né, e insuperável. Senhor presidente, passo ao voto, então. Acompanho a relatora quanto ao conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, por considerar preenchidos os requisitos necessários para o processamento deste feito. No mérito, entendo pela procedência do pedido contido na presente ADPF, pelas razões que passo a expor. Enquanto cláusula pétrea de nossa Constituição, a estrutura federativa do Estado representa um dos pilares sobre os quais é construída nossa vivência republicana. Embora possam existir certas controvérsias quanto aos elementos que caracterizam o Estado federado, tem-se nessa formulação a busca por uma maior autonomia das comunidades locais, para que essas, por meio da atividade legislativa própria, venham a organizar certos aspectos de suas vidas de acordo com as características de cada uma, sem que, com isso, seja rompida a unidade em torno de um projeto único consubstanciado na Constituição. Conjuga-se nesse modelo a coexistência de diferentes níveis de governo, cada qual com competências específicas, preservando, por um lado, certa autonomia das esferas parciais, ao mesmo tempo em que se promove um poder federal central dotado de capacidade para fazer frente a ameaças externas ou, eventualmente, ser chamado a superar certos desafios intransponíveis aos entes subnacionais. Para que tal estrutura possa existir, é necessário reconhecer, portanto, a atribuição de fontes próprias e independentes de receitas, com as quais cada parcela da federação possa concretizar as competências outorgadas pela Constituição. De nada adiantaria o texto constitucional reconhecer, de um lado, autonomia política, se, do outro, não houver previsão de autonomia financeira dos entes. Nesse sentido, assevera Sacha Calmon Navarro Coelho, abro aspas, a característica fundamental do federalismo é a autonomia do Estado-membro, que pode ser mais ou menos ampla, dependendo do país que se esteja a cuidar. No âmbito tributário, a sustentar a autonomia política e administrativa do Estado-membro e do município, que no Brasil, como vimos, tem dignidade constitucional, impõe-se a preservação da autonomia financeira dos entes locais, sem a qual aqueloutras não existirão. Esta autonomia resguarda-se mediante a preservação da competência tributária das pessoas políticas que convivem na federação e também pela discriminação constitucional das fontes de receita tributária. Daí advindo a importância do tema referente à repartição das competências no Estado federal, assunto inexistente ou pouco relevante nos Estados unitários. Uma última conclusão cabe extrair. Sendo a federação um pacto de igualdade entre as pessoas políticas, e sendo a autonomia financeira o penhor da autonomia dos entes federados, tem-se que qualquer agressão, ainda que velada, a estes dogmas constitui inconstitucionalidade. Coelho, Sacha Calmon Navarro, o Direito Tributário no Brasil, Federalismo e Constituição, em Federalismo e Juízo. Coordenação, Fernando Ficuri Scaff e outros, primeira edição, São Paulo, Noeses, 2019, página 138. Retomo. O federalismo fiscal, portanto, assume relevo no desenho institucional de nosso Estado enquanto elemento central para a constituição de nosso regime federativo. Sem a garantia de recursos para fazer frente às atribuições conferidas pela Constituição, correríamos o risco de observar a dependência dos entes subnacionais em relação ao governo central, contrariando o que prescrito nos artigos 1º e 60, parágrafo 4º, inciso 1 do texto constitucional. Não por outra razão que,
Voltando-se à experiência brasileira, a Constituição de 1988 desenha o Pacto Federativo a partir da autonomia e igualdade dos entes, estabelecendo competências tributárias próprias, bem assim disciplinando as formas de interação entre as esferas, conforme se nota da própria regra contida nos artigos 18 e 19. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Artigo 19. É vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. A redação dos dispositivos, a meu ver, aponta no sentido de que não haveria espaço para que um ente, por meio de legislação própria, venha a sobrepor-se quanto aos demais. Observa-se, a partir da Constituição de 1988, em especial no que toca à fiscalidade, a formação de um federalismo cooperativo, a prevalência de uma igual autonomia que, de modo algum, pode ser compatibilizada com norma direcionada a privilegiar a cobrança de uns créditos sobre outros. É por essas razões que entendo não recepcionados pelo texto de 1988 o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional e o parágrafo único do artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais, dispositivos esses editados à luz da Constituição de 1967, modificada pela emenda número 1 de 69, reconhecidamente mais centralizadora do que a atual. Penso que a normativa em questão, que são leis editadas pela União, ao diferenciar os créditos dos entes públicos, atribuindo ordem de prioridade, não apenas rompe com a igualdade existente entre as diferentes esferas federadas, mas também com a consequente autonomia dos entes subnacionais, por tolher a capacidade de estados e municípios de satisfazerem seus créditos quando em concorrência com a União. Isso em clara oposição ao artigo 19, inciso 3, da Constituição de 1988, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Não desconheço que a questão já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do ângulo da Constituição anterior, com a edição denunciada da súmula 563, que assentava a constitucionalidade da disciplina do artigo 187 do CTN. Ainda assim, compreendo que a evolução normativa trazida com a Constituição de 1988 atrai um novo olhar para o tema, ante o iminente esforço em conferir-se maior protagonismo aos entes subnacionais. Tanto que a Carta de 1988 se distancia da disciplina anterior para expressamente vedar, em seu artigo 151, inciso 3, que a União conceda isenções em tributos de estados e municípios. Não há, a meu ver, como defender-se que o substrato normativo a amparar os precedentes que deram origem à súmula 563 deste Supremo Tribunal Federal permaneça inalterado. Ainda que se sustente semelhança entre a redação do artigo 19, inciso 3, da Carta de 1988, com que disciplinava o artigo 9º, inciso 1 da Constituição de 1967, tenho para mim que a interpretação sistemática do ordenamento constitucional traz uma nova luz à questão, privilegiando a isonomia entre os Estados federados, em especial no que toca à autonomia financeira. Nesse sentido, parece acompanhar a doutrina que, ao debruçar-se sobre o tema, tem destacado tal incompatibilidade à luz da Constituição de 1988. A título ilustrativo, colho a lição de Luiz Eduardo Scoveri, que, ao comentar o parágrafo único do artigo 187 do CTN, afirma: parece questionável, na Constituição de 1988, a existência da ordem proposta pelo Código Tributário Nacional. Afinal, nada há na Constituição que assegure a preferência do crédito de uma pessoa jurídica de direito público sobre outra. Mais adequado será assegurar todas as fazendas públicas igualdade, repartindo-se o produto da execução entre elas proporcionalmente ao crédito de cada uma. Nunca é demais lembrar que o Código Tributário Nacional, editado em 1966, não via óbice a preferência da União. Naquela época, admitiam-se isenções heterônomas. A União poderia legislar sobre isenção de tributos estaduais e municipais, desde que a mesma situação tivesse livre do tributo federal correspondente.
Essa circunstância tornou-se proibida no regime de 1988, nos termos do artigo 151 da Constituição. Daí que todo privilégio assegurado à Fazenda Pública Federal pelo Código Tributário Nacional deve ser questionado à luz da ordem inaugurada em 1988. Direito Tributário, nona edição São Paulo, edição Saraiva, 2019, página 907. Na mesma linha, podemos citar Eduardo Botelho. Ora, que o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional institui preferência entre os créditos fiscais pertencentes às pessoas integrantes do Pacto Federativo é indiscutível. Estas preferências foram tidas como compatíveis com a Constituição anterior, porque, então, estavam atreladas aos requisitos do privilégio ou do dano, o que não mais ocorre. Portanto, as bases sobre as quais se fundou o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal já não mais existem. Eis que a discussão agora se põe, como salientado, apenas em razão da existência da pré-falada preferência, o que dá ao problema contornos bastante peculiares. E nesse passo, parece-nos que o princípio da federação, tal como contemplado pela Constituição de 1988, não obriga a subsistência da discriminação em causa. É sobremodo fluente a dúvida quanto ao fato do parágrafo único do artigo 187 do CTN haver sido recepcionado pela Constituição. Reflexões sobre o processo de execução fiscal na Constituição de 88, RTD 66138. Aponto ainda um efeito prático da disciplina ora questionada e que penso reforçar ainda mais a incompatibilidade desse privilégio com o Pacto Federativo. Conforme bem salientado pelo requerente, a prevalecer o entendimento quanto à constitucionalidade dos preceitos contidos no artigo 187, parágrafo único do CTN, e no artigo 29, parágrafo único da Lei de Execuções Fiscais, correríamos o risco de conferir à União espaço para que esta viesse a perseguir bens eventualmente garantidores de execuções já ajuizadas pelos demais entes federados, valendo-se da preferência de seus créditos para satisfazer suas cobranças. Ou seja, observa-se um potencial de frustração na cobrança de créditos estaduais e municipais, prejudicando o próprio Pacto Federativo e a consequente autonomia dos entes, que estariam impossibilitados de dar prosseguimento às suas próprias execuções. De nada adiantaria, portanto, a Constituição atribuir competências tributárias próprias, se, no momento de buscar satisfação em juízo, os entes subnacionais tivessem de aguardar eventual adimplemento de crédito da União. No mais, não impressiona o argumento de que o tratamento prioritário dado ao crédito da União decorria do regime de repartição das receitas tributárias e de uma maior concentração de encargos constitucionais no ente central. Conforme consignado pelo Supremo, quando do julgamento da ADO 25, relatada pelo ministro Gilmar Mendes, nos últimos 30 anos temos observado, sob certo ângulo, a ampliação da arrecadação federal a partir das contribuições previstas no artigo 149 da Constituição Federal, tributos estes que, sabidamente, não integram o regime de partilha de receitas. Afirmar, portanto, que eventual tratamento preferencial retornaria aos entes federados por meio de tais transferências é ignorar a quadra vivenciada a partir da promulgação da Constituição, em que a União, na prática, vem revertendo a descentralização ali preconizada por meio da concentração em seu poder dos recursos arrecadados. A permanência dos dispositivos ora em análise apenas reforçaria tal tendência centralizadora que, no meu modo de ver, não encontra contemplada no desenho federativo consagrado na nossa Constituição. Ante o quadro, acompanho a ministra relatora para conhecer da presente arguição e julgar procedente o pedido, assentando a não recepção pela Constituição de 1988 do parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional e do parágrafo único do artigo 129 da Lei de Execuções Fiscais. Acompanho também a proposta de cancelamento da súmula 563 do Supremo Tribunal Federal. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, Sua Excelência, ministro Nunes Marques. Como vota Vossa Excelência, ministro Alexandre Moraes? Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, a ministra relatora, a ministra Carmen Lúcia, todos os ministros, cumprimento também o Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, aqui representando todo o Ministério Público, os advogados que também acompanham a sessão.
Presidente, como a relatora destacou, o tema é extremamente sensível, exatamente por isso destaquei do plenário virtual para que pudesse fazer uma análise mais detalhada, até porque, como Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia fez com extremo primor, precisaria ser reapreciado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, não só em virtude de um histórico constitucional brasileiro, mas também pela presença de uma súmula, não vinculante, mas uma súmula editada na vigência do regime constitucional anterior. Então, realmente o assunto é importantíssimo, mas o meu voto será extremamente curto, porque entendo que Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, já esgotou a questão. Quando Sua Excelência trouxe, de forma extremamente inteligente, os argumentos dos ministros, o ministro Rodrigues Alckmin, ministro do Supremo Tribunal Federal, e que havia sido corregedor-geral da Justiça, no Tribunal de Justiça de São Paulo, também no voto vista do ministro Leitão de Abreu, os votos do ministro Cordeiro Guerra, quando trouxe esses votos, demonstrou claramente que a ratio da norma era uma só, dar uma preferência para a União em virtude de entenderem que a União realmente era hierarquicamente superior aos estados e municípios. Não é, e Sua Excelência a ministra Carmen Lúcia bem destacou, não é a priori, sempre inconstitucional, uma diferenciação quando o elemento discriminador atinge a finalidade. Mas aqui, tanto a razão de ser quanto a finalidade, ambas se baseavam numa premissa. A União, ela é mais do que os estados, ela é mais do que os municípios. A União, ela tem um papel não só central, diziam os ministros e toda a jurisprudência anterior, ela tem um papel hierarquicamente superior e, por isso, então, ela merece receber antes. Em poucas palavras, essa é toda a fundamentação, em que pese existir, já nos textos anteriores, como Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia bem destacou, a mesma vedação federativa. Mas o nosso federalismo era outro. O Brasil sofreu, e sofre ainda muito, com a questão federalista. Nós quisemos adotar o federalismo em 1891, viemos já de todo um passado extremamente centralizado, sempre ressalto que há o ônus e bônus disso, há o bônus, porque diferentemente da América espanhola, nós conseguimos, o Brasil conseguiu se manter coeso, porque era extremamente centralizado o controle, a mão de ferro, isso não permitiu o desmembramento territorial. Quando veio o federalismo e nós estávamos nos acostumando, veio a ditadura Vargas, ou seja, centralismo. Depois a gente tenta de novo, porque federalismo nada mais é do que um sistema de controle de poder, núcleos de poder autônomos, exatamente descentralizados. Quando estávamos tentando nos acostumar novamente, ditadura militar. Ou seja, em que pese as vedações federativas, e essa especificamente já estarem previstas, todas elas, nas constituições anteriores, é numa outra realidade. E a Constituição de 88, ela pretendeu realmente descentralizar. A Constituição de 88 elevou o município de forma categórica a ente federativo. A Constituição de 88 ampliou as competências concorrentes. A Constituição de 88 permitiu a delegação de competência privativa da União, em que pese ainda ter mantido quase todas as matérias mais importantes como privativas da União. Mas o legislador constituinte apostou no federalismo.
legislador constituinte de 1988, apostou num real federalismo. Sob a ótica desse real federalismo, é que eu entendo que deva ser interpretado, como fez a eminente ministra Carmen Lúcia, o artigo 19, uma das vedações federativas. Não é possível que, a partir de uma interpretação de que a União é hierarquicamente maior e melhor do que os Estados, ela tenha preferência. Inclusive os territórios tenham preferências, em que pese atualmente inexistirem territórios no Brasil. A vedação federativa é muito clara. E dentro desse novo federalismo, dentro dessa nova ideia constitucional, dentro de um regime democrático que elege núcleos autônomos de poder para que haja uma descentralização de poder, um autogoverno, autoadministração, autolegislação, dessa tríplice capacidade que caracteriza a autonomia dos entes federativos, a União não é mais do que os Estados, que, por sua vez, também não são hierarquicamente superiores aos municípios. Então, não é possível, entendo, não ser possível a manutenção desses dispositivos legais que dão uma preferência estabelecendo um elemento discriminador sem atentar para a finalidade constitucional. O elemento discriminador é o ente federativo mais amplo, simplesmente porque se entendia que realmente ele era hierarquicamente superior aos demais entes federativos. Então, o presidente e a doutrina, por toda a doutrina, cito aqui o que também foi citado pela ministra Carmen Lúcia, a professora e ministra do STJ, a professora Regina Helena Costa, que já criticava esse dispositivo, esse concurso de preferência ofensivo aos princípios federativos. Então, com essas rápidas palavras, essa rápida fundamentação, aderindo ao voto da eminente ministra Carmen Lúcia, acompanho integralmente Sua Excelência, inclusive em relação à revogação da súmula. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre Moraes. Passo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, as eminentes ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, hoje relatora desta relevantíssima arguição de descumprimento do preceito fundamental. Cumprimento os eminentes pares, o senhor Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, as senhoras e senhores advogados que acompanham esta sessão virtual. Aproveito o ensejo, senhor presidente, para me alinhar aos cumprimentos que o eminente ministro Nunes Marques vem de expressar à eminente ministra Carmen Lúcia e também a Vossa Excelência, senhor presidente. Quanto à matéria que está em desate, senhor presidente, ela já houvera comparecido na ambiência do plenário virtual, como aqui restou já evidenciado. Essa DPF 357 já havia colhido no plenário virtual o voto da eminente ministra relatora, ministra Carmen Lúcia, pela procedência, considerando não recepcionados pela Constituição de 88 os dispositivos do artigo 187 do Código Tributário Nacional e 29 da Lei de Execuções Fiscais. Sua Excelência lá propôs e aqui, como decorrência de seu voto, assim também se considera proposta a direção para o cancelamento da súmula 563 deste Supremo Tribunal Federal. Naquele plenário virtual que não se chegou a termo, tendo em vista o pedido de destaque, já eu havia manifestado voto no sentido de acompanhar a eminente ministra relatora, o que já fizeram nesta sessão os eminentes ministros que me precederam, Nunes Marques
e Alexandre de Moraes. Senhor presidente, eminente ministra relatora, antes de qualquer referência que faço, cumprimento Vossa Excelência pelo histórico e lapidar voto que vem de proferir em homenagem ao federalismo constitucional brasileiro. Vossa Excelência está trazendo a esse debate não apenas como consequência o cancelamento da súmula que prevê o concurso de preferências tal como estabelecido no Código Tributário Nacional, como compatível com a Constituição Federal, mas está a apresentar uma releitura que em 3 décadas, mais de 3 décadas, da Constituição de 88, o federalismo de cooperação desenhado na Constituição de 88, especialmente nos seus artigos 1º, 18º, 19º e 60, merecia esta visita com um olhar renovado pela base constitucional que desde 88 entre nós vigora. Estas circunstâncias todas estão encimadas, nomeadamente, num dos incisos do artigo 19, que, inserido na Constituição, tornou norma vinculante e obrigatória a vedação de preferências entre União, Estados, Distrito Federal e os municípios, estes também elevados à condição de entes federativos pela Constituição de 88. Os entes federativos não são figuras de ornato, não servem apenas ao ornamento, à epiderme do federalismo e da federação. E por isso o voto da eminente ministra Carmen Lúcia presta uma homenagem à Constituição de 88, à função deste tribunal para guardar a Constituição e, em certas circunstâncias, alterada a base constitucional para rever e até mesmo revogar os seus enunciados sumulares. Por isso, senhor presidente, como eu já houvera feito, aqui reitero o voto que proferi e tenho a honra de acompanhar integralmente a eminente ministra relatora, e é como voto, senhor presidente. Muito obrigado, Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Passa agora a palavra a Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso. Boa tarde, presidente, ministro Luiz Fux, senhora vice-presidente, ministra Rosa Weber, eminente ministra Carmen Lúcia, relatora deste caso, prezados colegas, senhor representante da Procuradoria-Geral da República, senhores ministros, senhores advogados, a tentação de discorrer mais longamente sobre a questão do federalismo é, evidentemente, grande, mas a matéria já foi tão bem abordada até aqui que eu vou reduzir o meu voto ao mínimo indispensável. Trata-se aqui de uma ADPF que tem por objeto normas do Código Tributário Nacional e da Lei de Execução Fiscal que conferem preferência à União na cobrança judicial do crédito tributário e da dívida ativa. A ação, portanto, questiona a recepção desses dispositivos que são anteriores à Constituição de 1988 e que não poderiam ter subsistido validamente se com elas incompatíveis. O fenômeno da recepção significa a revogação de leis anteriores a uma nova Constituição e que sejam com ela incompatíveis. A consequência natural do reconhecimento da não recepção há de ser o cancelamento da súmula que materializava a jurisprudência anterior, que era a súmula 563, cuja dicção era a seguinte: o concurso de preferência a que se refere o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional
é compatível com o disposto no artigo 9º, inciso 1 da Constituição Federal. Esse artigo 9º, inciso 1, é substancialmente repetido pela Constituição de 1988, a demonstrar que constituições não são apenas o texto em que se materializam, mas algo mais. Não há nenhuma dúvida de que, no período pós-64, sob a Constituição de 1967 e sob a Constituição de 1968, vigorou no Brasil, apesar da contradição entre os termos, um chamado federalismo hegemônico, com superioridade jurídica da União sobre os outros entes. Ainda quando não devesse ser assim, na teoria do federalismo, o fato é que assim era, e assim interpretou a jurisprudência da época, uma jurisprudência que se formou já sob a vigência da Constituição de 1969, outorgada pelo ministro do Exército, da Marinha de Guerra e da Aeronáutica Militar, na ocasião em que se impediu a posse do vice-presidente eleito Pedro Aleixo. Portanto, uma Constituição ditatorial e que tinha uma concepção altamente centralizadora e concentradora do poder na União. Encerrado o ciclo ditatorial, sobrevém a Constituição de 1988 e a ideia de federalismo retoma o seu sentido original, significando descentralização do poder e unidade na diversidade, com as características essenciais do modelo federalista, que são a autonomia dos entes federados, no caso brasileiro, os estados e os municípios, ao lado da União, significa a participação dos estados na formação da vontade nacional e significa, por fim, o direito que os entes têm e que a Constituição assegura de desfrutarem de competências próprias, competências que derivam diretamente da Constituição e não da vontade de qualquer dos outros entes. A igualdade entre os entes da federação é tão evidente que eles não estão sujeitos a qualquer tipo de hierarquia entre si, que os autores sequer destacam esse elemento como característico da federação, simplesmente porque ele é um elemento implícito em toda a configuração do modelo dessa forma específica de Estado. Naturalmente, a Constituição poderia, como pode eventualmente, prever tratamento desequiparado entre os Estados por alguma escolha, por alguma opção legítima do Constituinte. Mas, certamente, o legislador ordinário, o legislador infraconstitucional, não pode fazê-lo. Portanto, eu estarei aqui, presidente, acompanhando a eminente relatora, a quem cumprimento não apenas pelo voto notável, como também pelos 15 anos de exercício da jurisdição constitucional. Eu que conheço Sua Excelência desde quando eu era muito mais jovem, um pouco mais bonito. A ministra Carmen continuou tão jovem e bonita como era na época, mas convivemos ao longo de todos esses anos e pude testemunhar a carreira de Sua Excelência na vida acadêmica, na advocacia pública, na Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, sempre combatendo o bom combate de defesa da Constituição, de defesa dos direitos fundamentais e, nos últimos anos, ao lado da ministra Rosa Weber, de defesa da igualdade de gênero, que é uma luta indispensável a se travar no Brasil. As mulheres são mais de 50% da população e, portanto, esta ascensão feminina é não apenas uma questão de justiça de gênero, mas também uma questão de interesse do país para agregar
à vida pública brasileira as virtudes características da condição feminina e que avultam na convivência que temos com a ministra Carmen e com a ministra Rosa aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Tanto, ministra Carmen, Vossa Excelência é um bom símbolo para a ascensão feminina no país, pelo talento, pela integridade e por hastear as bandeiras certas, inclusive as de proteção das minorias, e no caso das mulheres, não propriamente uma minoria, mas grupos historicamente discriminados na vivência brasileira, como se extraiu da primorosa saudação da ministra Rosa Weber, que entrará para a história do tribunal. Portanto, presidente, eu estou acompanhando a posição da eminente ministra Carmen Lúcia no sentido de julgar procedentes os pedidos, declarar a não recepção dos dispositivos impugnados e, bem assim, também o cancelamento da súmula 563, que já não mais corresponde ao sentido e alcance da ideia de federação sob a Constituição de 1988. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Colho agora o voto de Sua Excelência, ministra Rosa Weber. Obrigada, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o Egregiado Tribunal, o senhor Vice-Procurador-Geral da República, as senhoras e senhores advogados que ontem nos brindaram com competentes sustentações orais, e uma saudação muito especial à eminente relatora, ministra Carmen Lúcia, que mais uma vez trouxe um voto primoroso a servir de farol ao deslinde dessa controvérsia constitucional. Em julgamento como visto, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que se debate justamente a rigidez constitucional dos artigos 187, parágrafo único do Código Tributário Nacional e do artigo 29, parágrafo único da Lei das Execuções Fiscais. Aquele de 1966, esta de 1980, normas pré-constitucionais, portanto, e o debate se faz justamente frente à ordem constitucional instituída pela Constituição de 88, apontados como parâmetros de controle em seus artigos 1º, caput, 18, 19, 3 e 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição. Eu acompanho, já muito bem exposta e debatida a matéria, senhor presidente, a eminente relatora quando rejeita a prefacial de não conhecimento da arguição, em se tratando, repito, de normas pré-constitucionais e na esteira da jurisprudência da Casa. A matéria, como muito bem colocada pela eminente relatora, não é nova na Corte, considerada a súmula 563, mas merece revisita, mesmo presentes a repetição dos termos constitucionais que surge da leitura dos respectivos preceitos, uma vez porque outro, o federalismo desenhado pela Constituição de 88, agora o de cooperação, iguais e não mais em desalinho os diferentes entes da federação. Concluo também, senhor presidente, pela procedência do pedido, no sentido de declarar não recepcionados os preceitos impugnados, na linha do voto da eminente relatora, a quem, repito, acompanho na íntegra, inclusive quanto ao cancelamento da súmula 563. Obrigada, presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Passo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhor presidente, Boa tarde. Senhoras ministras, uma saudação especial também, subscrevendo tudo quanto já dito a respeito dos 15 anos e da vivência da ministra Carmen Lúcia, e na oportunidade também parabenizo a ministra Rosa pelas felizes palavras na data de ontem. Cumprimento os colegas ministros, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, senhoras e senhores advogadas, advogados, procuradoras, procuradores que
se manifestaram na data de ontem, de maneira tão proeficiente. Também, na data de ontem, o vice-procurador Humberto Jacques também falou a respeito pela Procuradoria-Geral do tema. A todos que nos acompanham, eu vou pedir licença à maioria já formada para divergir. E vou resumir o voto que tem por escrito, porque não vou retomar aqui a parte que diz respeito a relatório, a argumentos lançados e a pareceres emitidos. E vou diretamente, então, ao ponto do voto. Discute-se a recepção pela Constituição Federal do parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional e do parágrafo único do artigo 29 da Lei número 6.830 de 1980, os quais estabeleceram ordem de preferência de recebimento de créditos, tendo a União precedência no recebimento de valores em relação aos estados e ao Distrito Federal, e esses precedência em relação aos municípios. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, votou pela procedência do pedido, declarando a não recepção pela Constituição das normas impugnadas, no que já foi acompanhada por mais 5 colegas. Peço vênia às suas excelências para divergir. Desde logo, cabe apontar a existência da súmula 563, que a hora se propôs o seu cancelamento, a qual preconiza ser compatível com o artigo 9º da Constituição Federal de 69, o concurso de preferência previsto no parágrafo único do artigo 187 do CTN. Vale esclarecer que o citado dispositivo daquela carta vedava à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, abro aspas, criar distinções entre brasileiros ou preferências em favor de uma dessas pessoas de direitos públicos, de direito público interno contra outra. Fecho aspas. A mesma norma consta do artigo 19.3 do atual texto constitucional, apenas com alguma alteração textual, como aduziram os interessados e o advogado-geral da União. Pois bem, a referida súmula foi editada tendo como precedentes os RE 79.128, 79.660, 80.398, 81.154 e 80.045. É certo que em alguns desses julgados houve a invocação da existência de hierarquia entre os poderes públicos, federal, estadual e municipal, o que, a priori, não se sustenta de forma absoluta em face da nossa atual Constituição cidadã. Contudo, nunca foi esse o único fundamento de validade daquela norma do CTN. Pois bem, no exame do RE 80.045, o ministro Leitão de Abreu, que integrou a corrente vencedora, defendeu que o papel desempenhado pela União no contexto do federalismo cooperativo autorizava a preferência estabelecida pelo parágrafo único do artigo 187 do CTN, sendo isso, assim, compatível com o artigo 9º da Constituição de então. Na ocasião, Sua Excelência destacou, por exemplo, que no direito norte-americano cabe ao governo federal a importante função de amparar os governos estaduais nas dificuldades financeiras. Em seguida, consignou que isso também se dava no Brasil, aduzindo que a União é, em regra, chamada a socorrer os estados e os municípios, quando esses passam por aquelas dificuldades, e a corrigir desequilíbrios regionais. Por certo que, guardadas as proporções, essa mesma argumentação se aplica com o devido ajuste quando se leva em consideração a relação entre os estados ou territórios de então e os municípios. Transcrevo o trecho do voto proferido por Sua Excelência, saudoso ministro Leitão de Abreu. Abro aspas. Pode-se dizer que, também entre nós,
se substituiu à doutrina do chamado federalismo dualista a ideia de um novo federalismo, denominado por alguns como de caráter cooperativo, em que avulta no interesse comum o poder central ou federal, que predomina sobre os poderes locais ou estaduais. Constitucionalistas e administrativistas norte-americanos atribuem papel de relevo na alteração do equilíbrio entre o governo federal e os governos estaduais à necessidade em que se tem visto o primeiro, decorrente de seus maiores recursos fiscais, de acudir aos últimos nas suas dificuldades financeiras mediante a outorga de contribuições e subvenções. Esse mesmo fenômeno é corrente entre nós, em que a União, via de regra, é compelida para suprir deficiências financeiras e corrigir desequilíbrios regionais e deferir aos estados e municípios contribuições ou auxílios de grande porte. Fecho aspas. Digo, então, que ao lado dessas considerações, vale recordar, em prol da recepção das normas questionadas, importantes disciplinas da dimensão fiscal do Pacto Federativo, constantes do atual texto constitucional. Como aduziram o então presidente da República e o advogado-geral da União, a receita decorrente de diversos tributos federais é partilhada com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios, seja por meio da denominada participação direta, seja por meio de fundos de participação. E a oriunda de alguns tributos estaduais é dividida com os municípios. As normas impugnadas prestigiam, a meu ver, essa dimensão fiscal do Pacto Federativo. Nessa toada, recorde-se, por exemplo, que o artigo 159, inciso 1 da Constituição prevê que a União deve entregar 49% do produto da arrecadação do imposto de renda nas proporções e nas formas previstas nas alíneas ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, ao Fundo de Participação dos Municípios e para aplicação produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Cumpre mencionar que o modelo de distribuição de parte do imposto de renda com os estados e os municípios por meio de fundos de participação surgiu historicamente muito em razão de a renda nacional não ter formação uniforme. Com esses fundos, assim, podem ser amparadas as unidades federadas menos abastadas, conforme os coeficientes de participação, que devem possuir conexão com o objetivo de se promover o equilíbrio socioeconômico entre os estados e os municípios. Artigo 161, inciso 2. Sobre o assunto, cito o voto do ministro Gilmar Mendes no julgamento da ação direta 875. Abro aspas. O legislador, ao disciplinar o funcionamento dos fundos de participação, deve ser obsequioso à finalidade constitucionalmente prevista de redução das desigualdades regionais, sem criar qualquer obstáculo à promoção desse desiderato. Até mesmo porque, conforme salientado, a própria razão de ser dos fundos é conferir efetividade à exigência constitucional. E continuou Sua Excelência. Por uma questão de lógica, é possível concluir que os únicos critérios de rateio aptos ao atendimento da exigência constitucional são aqueles que assimilem e retratem a realidade socioeconômica dos destinatários das transferências. Pois se esses critérios têm por escopo a atenuação das desigualdades regionais, com a consequente promoção do equilíbrio socioeconômico entre os entes federados, revela-se primordial que eles permitam que dados fáticos apurados periodicamente por órgãos ou entidades públicas, o IBGE, por exemplo, possam influir na definição dos coeficientes de participação.
Não se pode pretender a modificação de um determinado status quo sem que se conheçam e se considerem as suas peculiaridades. E continua a citação. Ademais, deve haver a possibilidade de revisões periódicas dos coeficientes, de modo a se avaliar criticamente se os até então adotados ainda estão em consonância com a realidade econômica dos entes federativos e se a política empregada na distribuição dos recursos produziu o efeito desejado. Fecho a citação do voto do relator da ação direta 875, ministro Gilmar Mendes, e digo eu, seguindo o inciso 2 daquele artigo 159, preconiza que a União deve entregar 10% do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados aos estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. O último inciso, por seu turno, consigna a necessidade de parte do produto da arrecadação da CID combustível ser entregue para os estados e o Distrito Federal, sendo que, do montante que lhe cabe, cada estado deve destinar aos seus municípios 25% na forma da lei. E o artigo 158, inciso 2, por sua vez, indica que pertence aos municípios a metade do produto da arrecadação do ITR, relativamente aos imóveis neles situados, ou a totalidade desse produto, se os municípios realizarem a opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3, isto é, se optarem por fiscalizar e cobrar o ITR na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Também aquele artigo assinala que pertence aos municípios metade do IPVA, quanto aos veículos licenciados em seus territórios, e 25% do produto da arrecadação do ICMS. Ora, o parágrafo único do artigo 187 do CTN e o parágrafo único do artigo 29 da Lei 6.830, a meu ver, vão em prol das disciplinas acima e de outras análogas. O reconhecimento da não recepção dessas normas pode resultar no embaraço da satisfação da redução das desigualdades regionais com a devida vênia. O critério distintivo presente nas normas questionadas, como bem consta das informações prestadas pela Presidência da República, abro aspas, repousa precisamente no conjunto de atribuições federativas compelidas ao ente central político, federalismo cooperativo, e não em mera superioridade hierárquica desprovida de fundamento, fecho aspas. Digo que a mesma compreensão se aplica mutatis mutandis à precedência dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e suas autarquias no recebimento de créditos em relação aos municípios e suas autarquias. Por fim, cumpre mencionar a existência de precedentes corroborando a recepção das normas em tela pela Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, o agravo de instrumento 608.769, relator ministro Eros Grau, no qual se discutiu o artigo 187 do CTN. A segunda turma consignou que, abro aspas, a vedação estabelecida pelo artigo 19.3 da Constituição, correspondente àquele do artigo 9º da Emenda Constitucional número 1/69, não atinge as preferências estabelecidas por lei em favor da União. Por sua vez, o ministro César Peluso, no exame do agravo de instrumento 197.771, aduziu, citando o RE 80.045, ter a Corte já afirmado orientação de que a disciplina constante do artigo 1º da Constituição Federal de 1969 e repetida pelo artigo 19.3 da Constituição de 88, não exclui ordem de preferência para o recebimento de crédito tributário prevista em legislação infraconstitucional. Na mesma direção vai o julgamento do agravo do instrumento
745.114, relator ministro Eros Grau, cuja emenda transcrevo, abro aspas, agravo regimental no agravo de instrumento, processo civil, execução fiscal, preferência de pagamento, violação do princípio federativo, inocorrência, súmula 563 do STF. O Supremo fixou entendimento no sentido de que a disposição legal prevista no artigo 187, parágrafo único do CTN, não viola o princípio federativo, artigo 9º1 da Constituição Brasileira 67, com a emenda 169, artigo 19.3 da Constituição do Brasil. Tal entendimento foi consolidado na súmula número 563 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento. Fecho a citação. Menciono ainda julgado de minha relatoria, agravo de instrumento 833.386 de São Paulo, publicado no Diário de Justiça de 29 de junho de 2014. Em síntese, considero terem sido recepcionadas pela Constituição Federal de 1988 o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional e o parágrafo único do artigo 29 da Lei 6.830 de 1980. Em face do exposto, mais uma vez, renovando vênias e cumprimentando também a profundidade do voto proferido pela eminente e ilustre relatora, a ministra Carmen Lúcia, para divergir, julgando totalmente improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli, pelo voto agora proferido. E agora acolho o voto de Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Não sem antes indagar ao plenário que, como nós estamos na continuidade desse julgamento, e a matéria está sendo muito bem debatida, se nós não poderíamos prosseguir até o final no julgamento desse processo para não abrir um outro processo depois só com sustentação ou só com relatório. Então, nós terminaríamos o julgamento desse processo, conforme o horário, nós verificaremos se haveria necessidade de intervalo ou não. Está bem? Então, por causa do horário, teoricamente, nós... Presidente, o meu aplauso pela racionalização. Tá bom. Obrigado. Então, eu concedo a palavra à Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, para o voto. Boa tarde, senhor presidente. Saúdo todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência, como sempre faço, até a bem da brevidade, enfim, de nosso tempo. Senhor presidente, eu começo me associando aos elogios que foram feitos à eminente ministra Carmen Lúcia, relatora deste feito. A ministra Carmen Lúcia e eu entramos praticamente ao mesmo tempo. A ministra Carmen Lúcia foi a minha vice-presidente no Tribunal Superior Eleitoral, no CNJ, no Supremo Tribunal Federal. Andamos praticamente par e passo nesses últimos 15 anos. Eu sou testemunha do zelo pelo trabalho, pela cordialidade com quem tem tratado os colegas e colaboradores e, sobretudo, pela enorme vocação para a magistratura que a ministra Carmen Lúcia tem demonstrado. Eu, portanto, saúdo a ministra Carmen Lúcia e remeto a ela, e posso fazê-lo porque somos colegas desde os tempos de pós-graduação, um afetuoso abraço de colega para colega. Senhor presidente, eu não tenho nada mais a acrescentar ao profundo voto que foi agora veiculado pela ministra Carmen Lúcia, que mostrou a total incompatibilidade do estabelecimento de qualquer privilégio tributário em favor da União ou em favor dos estados, do Distrito Federal e sobre os municípios, ou, enfim, qualquer privilégio de um ente federativo sobre outro. Este privilégio é totalmente incompatível com o atual
federalismo cooperativo que nós adotamos, a partir da Constituição de 88, e o federalismo cooperativo é exatamente isto. Há um entrelaçamento de competências e rendas, tanto da União como os entes federados, estados, Distrito Federal e município, e esta cooperação se destina exatamente para a consecução do bem comum de todo o povo brasileiro. Portanto, não há hierarquia e não há a possibilidade de estabelecer-se qualquer tipo de privilégio nesta nossa federação, nesse nosso federalismo cooperativo. Portanto, senhor presidente, eu voto pela procedência do pedido, para também, como fez a ministra relatora Carmen Lúcia, declarar a não recepção do artigo 187, parágrafo único do Código Tributário Nacional e também do artigo 29, parágrafo único da Lei de Execução Fiscal, por entender que são absolutamente incompatíveis com o pacto, com o preceito fundamental do Pacto Federativo que integra a nossa Constituição. E tal qual a nossa eminente relatora, eu declaro insubsistente a súmula 563 da nossa Suprema Corte. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Carlos Lewandowski, pela síntese do voto. Passo a palavra agora à sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, para o voto. Som. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia, digna relatora deste feito que nos abrilhantou com esse belíssimo voto. Boa tarde, ministra Rosa Weber. Boa tarde a todos os ministros, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, senhores advogados, senhoras e senhores. Presidente, também eu vou tentar, tendo em vista o avançado do debate, poupar-me e poupar-nos de algumas transcrições, mas também devo, antes de avançar, cumprimentar a ministra Carmen Lúcia pelo transcurso dos 15 anos nesta corte. Ontem já foi reconhecida na belíssima manifestação da ministra Rosa Weber o seu importante e denodado trabalho nesta corte e também fora dela. Que Sua Excelência sempre receba os nossos cordiais e calorosos cumprimentos. E quero cumprimentá-la também pelo voto que trouxe e que nos fez revisitar os fundamentos do federalismo, especialmente do nosso federalismo, e também as mudanças que se insetam, inclusive, ou especialmente a partir da Constituição de 1988. Eu transcrevo o artigo 187 da Constituição, do CTN, e transcrevo também o artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais. E afirma, como já foi dito arguente, que os dispositivos transcritos não teriam sido recepcionados pela ordem constitucional em vigor, haja vista ofenderem de maneira direta os artigos 1º, caput, 18, 19, inciso 3, 60, parágrafo 4, 1, todos da Constituição Federal. A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República apresentaram manifestações no mesmo sentido, qual seja pela improcedência da arguição e, consequentemente, pela constitucionalidade dos dispositivos impugnados, ou seja, pela sua recepção pela ordem constitucional de 1988, tendo em vista os critérios que balizam e iluminam a ADPF. Todavia, eu vou pedir vênia a eminente relatora para, pelo menos em parte, trazer
uma divergência. Digo o seguinte, penso ser oportuno uma distinção inicial atinente às normas cuja constitucionalidade ora se examina. Isso porque a ADPF, sua apreciação, se insurge contra dispositivos de todos semelhantes, com efeito tanto o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional, como o artigo 29 da Lei 6.830, a Lei de Execuções Fiscais, versam sobre o concurso de preferência entre as pessoas jurídicas de direito público. Entretanto, há que se notar que a disposição da Lei de Execuções Fiscais se mostra mais abrangente que a do CTN, em pelo menos dois aspectos. Primeiramente, sob o viés subjetivo, a Lei de Execuções Fiscais incluiu na ordem de preferência nela disposta as respectivas autarquias das pessoas jurídicas de direito público, de forma diversa da previsão do CTN, que se limita ao concurso de preferência entre União, Estados, Distrito Federal, territórios e municípios. Em segundo lugar, desta vez quanto à abrangência, percebo que as disposições da Lei 6.830 contemplam créditos outros que não sejam os créditos tributários. A esta conclusão chego mediante a leitura sistemática dos seguintes dispositivos e diplomas normativos. Eu cito o CTN, dívida ativa, artigo 201, em que se fala, artigo 201, constitui dívida ativa tributária proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para o pagamento pela lei ou por decisão final proferido em processo regular. E a Lei de Execuções Fiscais desconstitui dívida ativa da Fazenda Pública, aquela definida, está no artigo 2º, como tributária ou não tributária, na Lei 4.320, com as alterações posteriores que estatuem normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e dos municípios do Distrito Federal. A dívida ativa da Fazenda Pública, diz o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange a atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. E a Lei 4.320, de 1964, diz o seguinte: os créditos da Fazenda Pública de natureza tributária ou não tributária, isso está no artigo 39, serão escriturados como receita de exercício em que forem arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias. E o parágrafo 2º do artigo 39 diz: dívida ativa tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas. E dívida ativa não tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcance dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. Digo então, como se verifica, portanto, enquanto o artigo 187 do CTN se limita a disciplinar a preferência entre as fazendas públicas apenas com relação aos créditos tributários, o artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais se propõe a normatizar o concurso de preferência entre os fiscos simultaneamente em relação aos créditos tributários e aos créditos não tributários. E eu transcrevo, então, aqui lição de autora multicitada hoje, a ministra Regina Helena Costa, no seu curso de Direito Tributário. E faz, então, essa distinção, dizendo que a inscrição em dívida ativa visa a constituição de título executivo destinado à cobrança judicial de créditos, a chamada certidão de dívida ativa, CTA. E aí, dizendo que
aduzindo que a dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros, multa, mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. No mesmo sentido, ou seja, acerca da distinção entre as espécies creditórias, tributárias e não tributárias, veiculada na norma que disciplina a execução fiscal, mencione-se também o trabalho de Vinícius dos Santos Silva Siqueira, Felipe de Poli de Siqueira e Franciele Micheleto de Siqueira, a dívida ativa tributária e não tributária na recuperação judicial, análise de decisões conflitantes no STJ, em que se diz: por diversas vezes somos levados a entender que a dívida ativa sempre será tributária. Entretanto, nota-se, por leitura literal do dispositivo supracitado, que o conceito em questão é muito mais amplo, permitindo assim que surjam diversos outros desdobramentos. Para a solução desta DPF, a mim me parecia que a diferenciação quanto à abrangência dos créditos disciplinados guarda relevância. Isso porque, quanto aos créditos tributários, penso haver, já no arquétipo do texto constitucional original de 88, uma conformação tal que tolera ou mesmo justifica a precedência do direito creditório dos entes administrativamente maiores em relação aos entes menores, se é que é possível assim se expressar. Por outro lado, não vislumbro tal autorização quanto aos créditos não tributários. Como bem observou a manifestação da Advocacia Geral da União, a precedência do direito creditório dos entes administrativamente maiores em relação aos menores se dá em decorrência dessa característica, de um lado, centralizadora, já foi apontada aqui, e cooperativa do nosso federalismo. Transcrevo, então, esse trecho da manifestação da Advocacia Geral da União. Conforme se infere, por exemplo, do teor de seus artigos 21, 22, 23, parágrafo único, 30, incisos 6, 7, 157, 158, 159, 216A, parágrafo 1º, inciso 4 e 241, o texto constitucional adota um modelo de federalismo centralizador e cooperativo, marcado pela concentração de competências na União e, ao mesmo tempo, pela inexistência de uma separação absolutamente rígida de atribuições e receitas entre os entes da federação. Veja-se, as características descritas ratificam a conclusão pela compatibilidade das normas utilizadas com o modelo federativo concretamente positivado pela Constituição em vigor. Com efeito, a concessão de tratamento prioritário à União no concurso, de preferência com estados, Distrito Federal e municípios, para a cobrança judicial dos créditos públicos, justifica-se pela própria distribuição constitucional de competências e receitas entre os entes federados, ou seja, em razão da amplitude do rol de atribuições constitucionalmente impostas à União e do ônus por esta suportado em decorrência do regime de repartição das receitas tributárias. O critério distintivo, prossegue a AGU, utilizado pelas disposições questionadas, não se funda, portanto, na suposta superioridade hierárquica da União, mas na concentração de encargos constitucionais no ente central, cuja observância depende da existência de disponibilidades financeiras também diferenciadas. Ressalte-se outro sim, que ao conferir em primazia a cobrança dos créditos da União, o artigo 187, parágrafo único da Lei 5.172, de 66, e o artigo 29, parágrafo único da Lei 6.830, de 80, beneficiam os brasileiros de maneira igualitária e indistinta, em vez de privilegiarem os cidadãos de determinado estado, município ou Distrito Federal. Esse é o texto da AGU na sua essência. De fato, há exemplos plúrimos desse federalismo de cooperação a exigir o suporte do ente federativo maior na superação de desigualdades ou dificuldades circunstanciais experimentadas por entes administrativamente menores. A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, bem lembrou o reforço orçamentário a cargo da União para cumprir o valor fixado para o piso nacional do magistério.
artigo 4º da Lei 11.738, de 16 de julho de 2008. Em acréscimo, mencionam-se diversas ocasiões em que entes administrativamente maiores são chamados a contribuir, sobretudo com aportes financeiros em eventos como catástrofes climáticas, acidentes com severos impactos socioambientais, crises migratórias, etc. Assim, penso que o desenho federativo brasileiro, calcado na busca por superação das desigualdades regionais, admite e tolera, pelo menos quanto aos créditos tributários, essa ideia de precedência dos entes administrativamente maiores da federação. Em reforço argumentativo, à guisa de obter dictum, relembremos-nos de assunto que admite certo paralelismo em termos de precedência entre entes federados, que, de igual modo, não me parece constituir-se em distinção inconstitucional entre esses entes. Reporto-me no âmbito administrativo a previsão de que a União possa desapropriar bens dos estados e estes de seus municípios, mas não o inverso. Esta é a dicção do parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 3365 de 41, bem como a compreensão manifestada em diversos julgados deste tribunal, por todos RE 172.816, da relatoria do ministro, sempre saudoso ministro, Paulo Brossard, e da CO 2162, da minha relatoria. A ideia subjacente, nas palavras do ministro Paulo Brossard, dialoga com a prevalência do interesse nacional sobre o regional e deste sobre o local. E, a propósito, eu transcrevo aqui lições clássicas de Celso Antônio Bandeira de Mello, a propósito exatamente desse tema no seu curso de Direito Administrativo. Diz Celso: bens públicos podem ser desapropriados nas seguintes condições de forma: a União poderá desapropriar bens dos estados, municípios e territórios, os estados e territórios poderão expropriar bens de municípios, artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365, já as recíprocas não são verdadeiras, sobre mais a necessidade de autorização legislativa do poder expropriante para que se realizem tais desapropriações. Além disso, municípios não podem desapropriar bens das autarquias federais e dos estados, e estes não desapropriam bens das autarquias da União, pois não teria sentido que tais entidades administrativas, tendo sido criadas como pessoas públicas, havidas como meio eficiente de realização de propósitos desta ordem, ficassem ao desabrigo da norma protetora. Em curso de Direito Administrativo, 30ª edição, Malheiros 2013, Celso Antônio Bandeira de Mello. Retomando o cerne da questão, ora discutida, penso que tal cooperativismo e solidariedade entre os entes federados encontra na partilha dos recursos tributários sua expressão. A meu ver, mais do que expressão do federalismo cooperativo, a conformação do rateio de recursos tributários fundamenta no plano constitucional a própria precedência dos entes administrativamente maiores sobre os menores nos casos de concurso dos seus créditos. Curioso destacar a rubrica em que inserido o rateio desses recursos. Com efeito, a disciplina se insere na seção 6 do capítulo 1º do título 6 da Constituição Federal, dedicado a disciplinar a tributação e o orçamento dos diversos entes federados. Mencionada a seção 6 intitula-se Da repartição das receitas tributárias. De maneira diversa, é preciso deixar claro, não identifico no texto constitucional comando semelhante quanto a eventuais rateios de recursos não tributários. Não quero, com isso, afirmar de forma alguma que o cooperativismo entre os entes federais se encerra na divisão estanque de recursos tributários. Vale sempre relembrar que a construção de uma sociedade livre, justa e, sobretudo, solidária, se constitui em objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, como já foi destacado, artigo 3º, 1º da Constituição. Limitar tal objetivo fundamental ao mero rateio de recursos tributários é reduzir injustificadamente sua amplitude. Penso, portanto, com as devidas vênias às posições dissonantes do que aqui estou a defender, que o texto constitucional dá sustentação a uma ordem
de precedência entre as fazendas públicas do ente federativo administrativamente maior para o de menor complexidade, exclusivamente para os créditos tributários. Eu digo, a leitura atenta dos dispositivos constitucionais da referida seção 6 do capítulo 1 do título 6 da Constituição Federal revela igualmente o sentido desse fluxo dos recursos, ou seja, dos entes maiores para os menores, sempre sob a ótica da organização política administrativa. E aí já foi dito, inclusive, agora no voto do ministro Dias Toffoli. Artigo 157. Pertence aos estados e ao Distrito Federal o produto de arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 2. 20% do produto de arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154.1 da Constituição. 158. Pertence aos municípios. 1. O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre propriedade territorial rural relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, 3. 50%, isso, inciso 3, do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. E, parágrafo único, as parcelas de receita pertencentes aos municípios, mencionados no inciso 4, serão creditadas conforme os seguintes critérios. 65%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. Até 35%, de acordo com o que dispuser lei estadual, observada obrigatoriamente a distribuição de, no mínimo, 10% percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. No artigo 159, a União entregará do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% na seguinte forma: 21 inteiros e 5/10% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, 22 inteiros e 5/10% ao Fundo de Participação dos Municípios, 3% para aplicação em programas de financiamento do setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano. E assim por diante vem o texto constitucional, portanto, fazendo esta distribuição dessa, talvez impropriamente chamada, receita da União. Eu digo, então, oportuno notar que a forma de rateio não é imune a críticas. Neste tema e no campo doutrinário, cito, por exemplo, o professor, ex-deputado, conhecido de todos nós, Regis Fernandes de Oliveira, e diz: de outro lado, na repartição das receitas tributárias deve caber equilíbrio e bom senso, de forma que os entes menores tenham recursos suficientes para atender às suas necessidades. No Brasil, hoje, o pacto fiscal está torto, há manifesto desequilíbrio em favor da União. A esta devem ser atribuídos recursos suficientes e necessários para atender às suas finalidades principais, quais sejam segurança externa do país, representação diplomática, justiça federal, manutenção da estrutura burocrática dos ministérios da administração direta
recursos instrumentais para pagamentos de seus servidores e da manutenção de seus equipamentos, prédios, etc. O mais é de ser repassado a estados e municípios, uma vez que destes é a dívida maior. Caso tivessem maiores recursos, desnecessária seria a assunção de suas dívidas pela União ou o repasse anual de fundos perdidos ou de ajuda para obras, saneamento básico, veículos, etc. Isso está no seu curso de Direito Financeiro. Esse chamado hiperdimensionamento do ente central não passa despercebido ao próprio ministro da Economia, o professor Paulo Guedes, que por diversas vezes já manifestou o entendimento de que a destinação primordial dos recursos tributários são os estados, o Distrito Federal e os municípios, e não a União. Nesse ponto, convém reproduzir as palavras do ministro Paulo Guedes, proferidas por ocasião da cerimônia de transmissão de cargo em 2 de janeiro de 2019. De novo, a Constituição de 88, quando carimbou o dinheiro, disse tem que ser saúde e educação, ela disse também, ao mesmo tempo, num rasgo de sabedoria e antevisão, temos que descentralizar esses recursos. Ela propunha também, dizia ele, um esquema que, ano a ano, esses recursos iam ser descentralizados para estados e municípios, de forma que o Brasil reassumisse sua característica de uma república federativa. O dinheiro tem que ir onde o povo está, saúde, educação, saneamento. E o Brasil uma pirâmide, dizia ele, de cabeça para baixo. Os poderes, recursos e atribuições estão em Brasília. E a nossa ideia é virar essa pirâmide e colocar ela à direita. Os recursos têm que descer, o dinheiro tem que ir onde o povo está. O nosso pacto federativo é este. Em todo caso, a despeito das críticas e possibilidades de melhorias ao modelo, parece-me lícito concluir que, estabelecido no texto constitucional um fluxo quanto à repartição dos recursos tributários em nome de uma solidariedade e cooperação entre entes federados, como instrumento de redução das desigualdades regionais, a precedência na obtenção desses recursos, no caso de concurso entre as fazendas públicas, em princípio, deve seguir o mesmo sentido. Não vejo, quanto aos créditos tributários, repito, ofensa ao artigo 19.3 da Constituição, que veda à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios criar preferências entre si. Encontro respaldo para a ordem de precedência veiculado nos dispositivos infraconstitucionais impugnados nesta DPF na própria arquitetura constitucional da repartição de receitas tributárias. Curioso observar que a vedação à instituição de descrime entre os entes federados perpassa a longa história constitucional republicana, a história constitucional republicana brasileira. Com efeito, o artigo 8º da Constituição de 1891 já veiculava a proibição a que o governo federal criasse distinções e preferências em favor dos portos de uns contra os outros estados. Por sua vez, a Constituição de 34 vedava à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios criar distinções e preferências em favor de uns contra outros estados. Artigo 17.1. A dicção normativa variou ao longo da história, mas igualmente se fez presente na Constituição de 37, na Constituição de 46, na Constituição de 67 e, por fim, na Constituição de 88. Perceba-se com isso que a norma constitucional tida por violada não se constitui propriamente em novidade introduzida pelo legislador constituinte originário de 88. De modo semelhante, a ordem de preferência à hora atacada tampouco foi introduzida no ordenamento jurídico nacional pelos diplomas impugnados na presente ADPF, ao artigo 187 do Código Tributário Nacional, de 66, ou o artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais de 80. Com efeito, o Código Civil de 1916 trazia também a seguinte previsão, ao versar sobre preferências e privilégios creditórios. Artigo 1571. A Fazenda Federal prefere a estadual e esta a municipal. O cenário normativo instituidor de preferência creditória dos entes maiores sobre os entes de
menor complexidade político-administrativa, como se verifica, remonta a mais de um século de vigência. E como já também foi amplamente destacado, e isto restou brilhantemente colocado no voto da eminente relatora, a quem eu sempre peço renovadas vênias por essa parcial divergência, em 76 restou editado o verbete 563. O concurso de preferência, a que se refere o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional, é compatível com o disposto no artigo 9º, inciso 1, da Constituição Federal. Em que pesem as suas conclusões aludirem à Constituição Federal de 67, o assunto foi retomado algumas vezes por este tribunal, já sob a regência da Constituição de 88. Eu cito aí 197.771, relator ministro César Peluso, aí 745.114, relator ministro Eros Grau, já foi citado, aí 808.646, relatora ministra Rosa Weber, RE 639.139, da relatoria do ministro Teori Zavascki, e o AI 833.386, da relatoria do ministro Dias Toffoli. Parece-me, porém, que tanto o entendimento simulado quanto as manifestações posteriores que lhe reafirmaram o entendimento limitam-se à ordem de preferência quanto a créditos tributários. E não poderia ser diferente, haja vista que a súmula 563 do Supremo se limita a confirmar a ordem de preferência do artigo 187 do CTN. O verbete nada versa, nem poderia versar, haja vista ser cronologicamente anterior, sobre a preferência ampliada aos créditos não tributários, introduzida apenas em 1980 pelo artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais. Por sua vez, quanto aos créditos não tributários, com as vênias de estilo a ordem de preferência prevista, parece-me frustrar a autonomia dos entes federados, sem que o texto original ofereça conformação ou ressalva a justificar o discrimen entre as diversas fazendas públicas, ao contrário da disciplina quanto aos créditos tributários. Sobre o tema da autonomia dos Estados-membros do Distrito Federal, o magistério de Paulo Gustavo Gonet Branco ressalta que os referidos entes possuem governo e bens próprios. Em sentido semelhante, assim destaca o autor sobre a autonomia municipal. A autonomia do município exige que se preservem o autogoverno e a autoadministração, ainda que a extensão das competências materiais dos municípios dependa do que o contexto histórico indica como de interesse predominantemente local, no sentido de interesse que não afeta substancialmente as demais comunidades. A autonomia vem assegurada financeiramente pela previsão de bens e receitas próprios do município. No que tange a receitas tributárias, além das que resultam de tributos de sua competência, os municípios também fazem jus a parcelas de impostos da União e dos Estados-membros. Isso está no curso de Direito Constitucional que escrevemos em conjunto, Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco. Para que se tenha uma real compreensão da intimidade dos créditos não tributários com o autogoverno e a autoadministração, o magistério de Ricardo Cunha Quimente exemplifica-nos tais créditos. Os exemplos mais comuns de dívidas ativas não tributárias no âmbito estadual são as multas criminais, as multas por infrações ambientais, normalmente verificadas pela CETESB ou pela Polícia Florestal, as multas decorrentes de infrações previstas no Código do Consumidor, em regras apuradas pelo PROCON, e a reposição de vencimentos pagos indevidamente. Na esfera federal, as multas impostas pela SUNAB, pelo INMETRO, pela Comissão de Valores Imobiliários, pelos conselhos profissionais e pela fiscalização do trabalho segundo as normas estabelecidas pela CLT. Isso é Ricardo Cunha Quimente e outros, Lei de Execução Fiscal comentada e anotada. Sube-se a esses exemplos
a própria enunciação prevista no artigo 39, parágrafo 2º da Lei 4.320 de 64, que acrescenta, dentre os créditos não tributários, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, entre outros. Percebo na enunciação creditória legal a própria expressão da autonomia dos entes federados. Não me parece existir qualquer tipo de ressalva no desenho constitucional a permitir que uma esfera político-administrativa superior tenha primazia sobre recursos tão ligados ao próprio autogoverno do ente federado menor. Bem diferente, portanto, do que há como visto para a partilha de receita tributárias, que em determinados casos, como pretendo ter demonstrado, senhores ministros, são receitas que talvez só impropriamente ou pelo fato de se fazer a arrecadação no âmbito da União são chamadas de receitas da União. Na verdade, são receitas da Federação, como nós vimos no caso notório, que já foi objeto também de tanta discussão no Supremo Tribunal Federal, do FPE ou do FPE. O ministro Ricardo Lewandowski, em trabalho acadêmico, muito bem aproxima a necessidade de recursos próprios para o bom cumprimento da autonomia política e administrativa, os entes políticos em um Estado federado, ao dizer, apesar das múltiplas diferenças entre os vários Estados federais, todos eles asseguram aos entes políticos que os integram pelo menos 4 prerrogativas básicas: autonomia política e administrativa, uma esfera de competência privativa, um conjunto de rendas próprias e a participação nas decisões da União, comumente por meio do Senado ou de uma Câmara alta, por assim dizer. O caso alemão, claro, é o caso conhecido da representação pelo Bundesrat. É importante sublinhar, dizem na sua excelência, aqui que as autonomias política e administrativa e o exercício de competências próprias, na realidade, em cargos, nada significam sem a atribuição de rendas suficientes. E nós entendemos isso muito bem quando sabemos de alguns deveres que são impostos a determinados entes da federação, como estados e municípios, em relação à temática da educação ou da segurança, e a necessidade, inclusive, que a União eventualmente faça aportes. Intimamente próximo do autogoverno e das escolhas político-administrativas do respectivo ente federado, portanto, seus recursos não tributários não merecem experimentar ordem de preferência tal que prestigie pura e simplesmente a preponderância de interesse nacional ou o fluxo estabelecido para o rateio tributário pelo texto constitucional. Em termos práticos, não encontro razão, tampouco autorização constitucional para, exemplificativamente, créditos decorrentes de garantia prestada em um contrato público firmado pela União prevaleçam em eventual concurso diante de créditos decorrentes de uma garantia contratual de contrato firmado entre um município e seu fornecedor. De se notar que os créditos não tributários dialogam com os ditames da boa governança, decorrente da principiologia veiculada no artigo 37 da Constituição, na medida em que se originam de atuação dirigente do ente público no exercício de sua competência de autogoverno. Nesse sentido, oportuno lembrar que tramita atualmente no Congresso Nacional projeto de lei complementar em que se busca alterar a ordem de precedência das fazendas públicas, disciplinada pelo artigo 187, parágrafo único do CTN e do artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais. O PLS 485 de 2017, de autoria do senador Fernando Bezerra, visa alterar tais dispositivos legais para estabelecer que, havendo concorrência de créditos entre entes federados, a ordem de preferência observará simplesmente a anterioridade da penhora. Nas oportunas palavras do senador Antônio Anastasia, relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, disse o seguinte: no mérito, o PLS 485 complementar está solidamente assentado no princípio federativo, que reconhece a igualdade jurídica entre os entes federados. O caput do artigo 18 da Constituição
diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são todos autônomos. E não existe, assim, a hierarquia entre os entes federados que possa justificar preferir a União aos estados e estes aos municípios, no momento de receber o crédito tributário cobrado judicialmente, como hoje prescreve o parágrafo único do artigo 187 do CTN, diz o senador Anastasia neste parecer. Deveria receber o crédito tributário o ente que for mais diligente na cobrança, isto é, aquele que primeiro penhorar o bem do devedor no curso da execução fiscal, conforme propõe o artigo 1º do projeto. Parece-nos, assim, que a nova redação dada ao parágrafo único do artigo 187 do CTN, pelo projeto sob exame, está em consonância com as disposições do caput do artigo 18 e do inciso 3 do artigo 19, ambos da Constituição. Aí diz, as duas alterações propostas ao artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais servem apenas para atualizar o texto da LEF em face das modificações do artigo 187 do CTN. Como acima anotado, o artigo 146.3b da Constituição reserva à lei complementar estabelecer normas gerais sobre crédito tributário. Logo, o artigo 29 da Lei de Execução Fiscal, veiculado em lei ordinária, é caudatário do artigo 187 do CTN. Eu digo, vejo com bons olhos a proposição na medida em que deixa de prestigiar uma pressuposta preponderância de determinados entes federados e passa a enaltecer a diligência e eficiência da pessoa política na defesa do seu crédito, indistintamente quanto a créditos tributários e não tributários. Logo, a mim parece que a interpretação aqui adotada concilia previsões legislativas longevas, a jurisprudência simulada deste Supremo Tribunal Federal e ainda a autonomia federativa dos entes políticos, tudo isso até que sobrevenha o aprimoramento legislativo já em tramitação. Por isso, senhor presidente e eminentes colegas, eminente relatora, eu estou, por conta dos fundamentos até aqui trazidos, julgando parcialmente procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, tão somente para atribuir a interpretação conforme a Constituição ao artigo 29, parágrafo único da Lei 6.830, a Lei de Execuções Fiscais, sem redução do texto, reconhecendo a sua não recepção quanto a créditos não tributários, permanecendo válida a ordem de preferência quanto aos créditos tributários. É assim que voto, presidente, reconhecendo mais uma vez o brilhantismo do voto trazido pela eminente ministra Carmen Lúcia, e em parte estou aqui acompanhando o seu voto e em parte acompanhando a manifestação trazida pelo ministro Dias Toffoli. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Passo agora a palavra para o voto para o ministro Marco Aurélio Melo, nosso decano. Presidente, este processo esteve na sessão virtual. E lá, tal como os ministros Celso de Mello e Luiz Edson Fachin, cheguei a manifestar-me. E manifestar-me no sentido do voto da ministra relatora, a acompanhando. O tema é de importância maior. E eu diria que temos como interessados a União, 27 estados e mais de 5.500 municípios. O que nós podemos dizer, presidente? Que o problema maior está no fato de termos partido no Brasil, ao contrário do que ocorreu na América do Norte, de uma centralização para a descentralização. E aí, de vez em quando, há o veso de se potencializar o interesse do poder central, de ter-se algumas recaídas. Presidente, não posso, presidente, deixar de fazer um registro. E olha que eu não sou muito de rasgar seda,
registro a proficiência da peça inicial desta arguição de descumprimento de preceito fundamental. Peça que veio subscrita pelos procuradores do DF, Marcelo Cama Proença Fernandes, Flávio Jaime de Moraes Jardim, Luciana Marques Vieira da Silva Oliveira, Tatiana Muniz Silva Alves, Paola Aires Corrêa Lima, Rodrigo Hollenberg e a Carla Souza Mota. Presidente, colho alguns dados dessa inicial, ante a riqueza de detalhes jurídicos. A matéria não é nova, em termos de federação. Na Constituição que Raul Machado Horta apontou como Constituição total, nós já tínhamos, a de 1967, nós já tínhamos o artigo 9º a prever a união aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios é vedado criar distinções entre brasileiros ou preferências, e aqui nós estamos cogitando de preferência, ou preferências em favor de uma dessas pessoas de direito público interno contra outra. Se tem-se a questão da insolvência e o concurso de credores na insolvência. E aí a União, com a faca e o queijo na mão, ela editou o Código Tributário Nacional e editou também a Lei dos Executivos Fiscais, a 6.830. E quem parte, reparte. Ou fica com a melhor parte, ou é tolo ou não tem arte. Nós aprendemos isso desde cedo. E aí criou o que Ada Pellegrini Grinove já apontou como odioso, apontou no passado, enquanto viva, ou seja, uma preferência no concurso de pessoas jurídicas de direito público, considerada a insolvência. O tribunal, e não posso deixar de me referir a uma passagem de Raul Machado Horta, transcrita na inicial que acabei de elogiar. Raul Machado Horta lançou a organização federal, concebida no texto que resultou da atividade constituinte derivada do Congresso Nacional, sujeita às limitações impostas ao seu exercício, refletiu a tendência centralizadora que concentrou na União os grandes poderes legislativos e os dilatados recursos tributários, duas características dominantes do federalismo centrípeto implantado na Constituição de 1967. Houve, ainda sob a égide da Constituição passada, houve um enfrentamento da matéria pelo tribunal. E também, valho-me da cola considerada a inicial desta ação, o Pleno enfrentou o tema no recurso extraordinário 80.045 São Paulo, com um voto divergente do relator que foi presidente do Supremo, Aliomar Balieiro, para ser mais preciso, Aliomar de Andrade Balieiro, que sustentou. Aqui temos novo caso
pelo menos para mim, porque se coloca o problema no Supremo à luz do artigo 9º da emenda número 1 de 69, que estatui claramente a União, Distrito Federal e município é vedado criar distinções entre brasileiros ou preferências em favor de uma dessas pessoas de direito público interno contra outra. Doutrinariamente, e foi um grande doutrinador, um grande professor de direito, Aliomar Balieiro, principalmente direito tributário, minha atenção já fora ferida por esse preceito em contraste com vários dispositivos consagradores de privilégio federal. Parece-me, entretanto, que ele se impõe a vedar essas preferências estatuídas pelo legislador ordinário. Lembro, todavia, que no RE 54.990 foi reconhecido o privilégio das autarquias federais no mesmo pé da União sobre os créditos tributários dos estados. Parece-me que o Supremo Tribunal Federal Pleno deve cortar as dúvidas sobre o alcance do artigo 9º, inciso 1 da emenda 1 de 69, verdadeira Constituição. Reconheço e dou provimento em parte para reconhecer que há preferência, que não há preferência entre qualquer dos litigantes, mas paridade dos respectivos créditos, privilegiados apenas em relação aos créditos de particulares, ressalvados os trabalhistas. E tem um outro trecho, também citado na inicial, em que ele retruca uma colocação feita pelo ministro Rodrigues Alckmin, e retruca na mesma toada, ou seja, sustentando a solidariedade que deve haver entre os entes da federação. O que nos vem, presidente, do Código Tributário Nacional, né, que foi recebido como lei complementar, mais precisamente do artigo 187, que nós estamos agora a examinar sob a rigidez considerada a Carta de 1988, que Ulisses Guimarães não cansou de dizer cidadã. A cobrança judicial de crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação, concordata, inventário ou arrolamento. Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas de direito público na seguinte ordem: União, Estados, Distrito Federal e territórios, que havia à época, conjuntamente pro rata, municípios, conjuntamente pro rata. Esse é um dos preceitos que, a meu ver, como adiantei quando me manifestei na sessão virtual, está a merecer a glosa. O outro preceito diz respeito à lei dos executivos fiscais. E aí, nós temos na Lei 6.830, que é de 80, portanto, anterior à Constituição Cidadã, a Constituição que trouxe novos ares democráticos ao Brasil. Nós temos no artigo 29 que a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: União e suas autarquias. Em segundo plano, na visão
do legislador ordinário da 6.830, estados, Distrito Federal e territórios e suas autarquias conjuntamente pro rata. 3, municípios e suas autarquias conjuntamente e pro rata. Abramos, presidente, a Carta de 1988, que precisa ser mais amada pelos brasileiros. Estou gastando latim, muito embora tenhamos alcançado maioria absoluta com o voto da ministra Rosa Weber, 6 votos pela procedência do pedido inicial. O que nos vem da Constituição Federal? Que a República Federativa do Brasil é formada pela união, e sem preferência, dos estados e municípios e do Distrito Federal, e constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, e aí temos os fundamentos mais adiante. Nessa mesma Constituição, nós verificamos a existência do artigo 18, a prever que a organização político-administrativa da República Federativa, vamos potencializar esse vocábulo, federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Adiante, presidente. No 60, parágrafo 4º, inciso 1, quanto à disciplina das emendas constitucionais, nós temos que não será objeto de deliberação. Emenda que vise, como previsto no inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 60, né, que vise em si abolir a forma federativa de Estado. Como, então, agasalhar que, no caso de insolvência, o poder central, que praticamente já tem estados e municípios com o pires na mão, inclusive chega ao ponto de legislar, emprestando o rótulo de contribuição a certos impostos para que não haja a divisão, como então podemos imaginar a sobrevivência desses famigerados dispositivos do Código Tributário Nacional e da Lei 6.830, que estabeleceram um odioso privilégio, o privilégio na satisfação dos créditos da União em detrimento dos estados e dos municípios. Creio que está na hora, como já proposto pela relatora, de se rever a matéria, de se revisitar a matéria e suplantar-se o enunciado 563, que integra a súmula da jurisprudência predominante do tribunal. Presidente, acolho o pedido inicial na forma em que lançado e bem lançado pelos representantes judiciais do Distrito Federal. É como voto. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio, pelo excelente voto que Vossa Excelência acaba de proferir. E cabe a mim agora o último voto, mas da maioria já formada também, e eu vou aderir a ela. Eu verifico que, de tudo quanto Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, destacou, essa Constituição Federal de 1988, ela consagrou o modelo de federalismo cooperativo em que todos os entes federados devem prestar reciprocamente ajuda mútua em termos de competências e recursos. Eu vou aqui citar a DI 3499, que foi da minha relatoria, e o Tribunal Pleno consagrou essa tese por 10 votos a 1. A súmula 563, conforme também
a Sua Excelência Relatora aqui evidenciou, foi editada sob a vigência da Constituição de 1967, que ela, então, reconhecia essa preferência que se insurgiu agora muito bem o ministro Marco Aurélio. Eu digo que a ordem jurídica estabelecida a partir de 88, ela não mais se coadunou com essa previsão. A Constituição Federal estabeleceu entre seus preceitos tributários a vedação expressa às isenções heterônomas, o que confirma os postulados da autonomia e da igualdade entre os entes federados, que, aliás, está consagrado nos artigos 18 e 19 da Constituição Federal. O Pleno aqui também no RE 663 696, que, citado por Sua Excelência, ministra relatora, também fez expressiva a afirmação de que a distribuição de competência de ordem constitucional de 1988 faz-se por atribuições e não por hierarquia. E, consequentamente, o Código Tributário Nacional, criando essa preferência, ele infirma exatamente esses preceitos constitucionais. Então, sob o ângulo constitucional, Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, que, aliás, me sinto muito feliz por ter tido a ideia ontem de homenageá-la, e principalmente na escolha da ministra Rosa Weber, foi felicíssima, e agradeço, inclusive, as palavras do ministro Edson Fachin, que me dirigiu algumas palavras em razão da liturgia que aquela cerimônia de ontem assumiu. Então, Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, ela, no meu modo de ver, não deixou pedra sobre pedra em relação a essa incompatibilidade dessa preferência em relação à Constituição Federal. Por outro lado, é absolutamente inimaginável que a Lei de Execuções Fiscais de 1980 e o Código Tribunal de 1966, que até ontem era aplicado integralmente pelo Superior Tribunal de Justiça, porque eu participei da sessão de Direito Público, agora, hoje, vem a ter a sua constitucionalidade discutida, a sua validade constitucional suscitada depois de tantos anos de aplicação. E isso, na verdade, significa que o direito, efetivamente, não é um museu de princípios. Eu nunca me esqueço que, na primeira aula de Introdução à Ciência do Direito, o professor, citando Karl Engels, da Introdução ao Pensamento Jurídico, se referia a Julius Kirchmann, que formulara a seguinte oração: somente o Sol, a Lua e as estrelas continuam a brilhar tal qual na criação do universo. Mas o direito estava em constante mutação. E esse é um exemplo claríssimo. Quer dizer, a Lei de Execuções Fiscais e o Código Tributário Nacional, com a sua regra de preferência, vem agora, muitos anos depois, ter a sua constitucionalidade suscitada nessa ação. Em matéria de preferência e concurso de credores, sempre é secular a regra. Quem quer que tenha pesquisado na obra de um dos maiores escritores sobre execução, que foi o professor Henrico Túlio Lima, a regra era prior tempore possio in iure, ou seja, quem chegar primeiro, recebe primeiro. E se afirmava exatamente que estes recebimentos antecipados por preferências legais, na verdade, eles encerravam um locupletamento ilícito, porque aquele que conseguira alcançar o fim da execução via o produto da satisfação absorvido por outrem, que chegara posteriormente. Daí a regra secular de que recebia primeiro o credor penhorante, prior tempore possio in iure. Essa sempre foi a regra
e sempre se discutiu essa preferência legal. Mas o que há de interessante nesse caso é que essa é uma jurisprudência tão sólida, tão antiga, que foi sedimentada na súmula 563 e que acolhia essa preferência. E vejam agora que nós estamos diante de uma verdadeira superação, um verdadeiro overruling, uma mudança completa da jurisprudência, uma viragem jurisprudencial, que foi exatamente uma das grandes preocupações do Código de Processo Civil. O ponto alto do Código de Processo Civil foi exatamente a adoção do sistema do stare decisis ou stare decisis do sistema anglo-saxônico. Mas, mesmo assim, mesmo estabelecendo que a jurisprudência, principalmente a jurisprudência sumular, tem de ser estável, íntegra e coerente, o Código não se eximiu de prever que há um outro tempo que reclama um outro direito. Então, depois de estabelecer a teoria do stare decisis no artigo 927, o legislador processual fez inserir que a modificação de enunciado de súmula de jurisprudência pacificada ou de tese adotada é possível que seja alterada, desde que haja uma fundamentação adequada e específica, que é o que está havendo agora e que foi demonstrado à sociedade pela eminente relatora, sempre observados os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, porque, no fundo, isto é um julgado que preserva a isonomia, a igualdade, porque seria desigual que um credor se aproveitasse do trabalho do outro para receber em primeiro lugar. Basta imaginar uma execução fiscal que chegou ao seu termo com alienação do bem penhorado, movido por um Estado, e a União vai e, nessa execução movida pelo Estado, recebe em primeiro lugar, enriquecendo-se ilicitamente do trabalho alheio do Estado. Então, eu com esse fundamento, não só de direito constitucional, mas também de direito processual, que hoje prevê o overruling exatamente quando se está diante de um novo ambiente objetivo e jurídico, é que eu também acompanho integralmente o minucioso voto da eminente ministra Carmen Lúcia, no sentido de julgar procedente essa DPF e declarar não recepcionada pela ordem constitucional de 88 os artigos aqui mencionados do Código Tributário Nacional, 187, parágrafo único, e o artigo 29, parágrafo da Lei de Execuções Fiscais, e a forciore, gerando com isso o cancelamento da súmula 563. E com essa minha última manifestação, eu proclamo o resultado, no sentido que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou procedente a DPF 357, nos termos do voto da relatora, vencidos os ministros Dias Toffoli, que julgava a ação improcedente, e o ministro Gilmar Mendes, que julgava a ação parcialmente procedente para dar interpretação conforme sugerida nos termos do seu voto. Vale dizer, uma interpretação conforme que só se aplicaria aos créditos tributários. Como há, digamos assim, parcialmente procedente nos termos do voto do ministro Gilmar Mendes, nós saberemos qual é a extensão da sua sucumbência nesse particular. Então, com isso, eu proclamo o resultado e concedo novamente a palavra à ministra Carmen Lúcia.
Presidente, apenas porque eu proponho o cancelamento da súmula. Acho que a maioria já se manifestou e talvez, como se trata de cancelamento, fosse conveniente ser proclamado, não sei, não, foi pretende. Meu voto mas foi nesse sentido. Que de uma também. vez fique afirmada essa situação para evitar futuros debates. E, então, no próprio voto da procedência por maioria, que conste também cancelada a súmula. O cancelamento não é da súmula do tribunal, não, é só do verbete, né? Do verbete 563. 563. 563. Presidente. Proclamado o resultado, nós, conforme consenso, prosseguimos o julgamento e, então, considero já cumprido o nosso ofício no dia de hoje. Faltam apenas 20 minutos para alcançarmos as 18 horas e eu declaro encerrada a sessão. Agradeço aos eminentes pares a colaboração, aos senhores advogados também, pelo brilhantismo das sustentações, aos nossos colaboradores, desejando um fim de semana a todos. Muito obrigado, está encerrada a sessão.